Não Foi. Começou? Eu não sou obsessiva. Foi? Mas Tá você gravando? sabe Eu mesmo, não tô não? vendo aqui se apareceu um REC, número assim. Ah, tá. Ó. Tá sim. Eu Tá. não sou. Essa daqui eu tenho. Nós estamos ainda, né? Não. Fernanda, mas tipo, Essa que faltava. Essa tá rendendo. 72 slides. Ah, o André. Ah! Chegou a café, vez. que beleza. Tem café, eu não peguei café ainda. Aqui tem André, se café aproxei que quente, hoje café nós estamos todos sendo filmados. Hoje é cúmplice. Sério? É. Hoje não pode falar mal dos outros, a gente vai ver quem tá falando mal. Gente, eu acho que talvez é até para tentar fechar. Tem que fechar o conteúdo aqui de neurose obsessiva. Né? Porque já está bastante, né? 12 meses. Hã? É. É café? Nós estamos muito obsessivos, né? Será? Seu café lá de Minas. É mineiro. Três Corações? Porque agora nós estamos, esse é o 7º ponto sobre neurose obsessiva. Você criticou muito a carta com experiência. Esse aqui, ó, eu tinha feito um risco, mas foi a última vez que eu vi. Então, Eu acho que foi mais 2 páginas. duas. O obsessivo e o desejo. Ah, eu peguei o finalzinho então nessa matéria. Você já pegou no finalzinho? É. Vai finalizar hoje? Vamos ver, porque nós Não estamos. vi nada. Mas eu te falei, você perguntou, eu te falei que tá no final, tá? Não começa agora também não. Eu tô me posicionando. Eu tô Fala falando. obsessivo, mas. Olha, gente, o que eu tô falando. Mais alguma coisinha aqui dá pra pegar. Ó, Já assistiu até o filme do Homem dos Ratos? Ah, Olha é? que Tá beleza. menor que eu. tá melhor que nós. Nós não assistimos ainda. Vocês estão vendo que vocês foram assistir filme. Não, a gente ficou conversando. A gente ficou, eu passei mal. Não viu o filme? Não vimos filme nenhum. Quase uma hora. o filme. A gente assistiu É? Homem dos Ratos. É muito chato Rato esse filme, Mundo. cara. É. É muito chato. É antigo. Interessante. Não, vocês estão dizendo não é chato. É chato porque é um filme muito antigo, né? Não, a Um filme gente preto e assistiu branco, divertidamente. não tem uma alta produção. Né? Eu comecei a assistir em terapia. Eu vou ver se eu coloco do Breno, o episódio do Breno, pra você chegar assim. Breno? Breno é o que faz o papel na série americana, é o Paul. Obrigado. Ele é o Paul. O Breno, Ele é o quê, professor? Calma. ele chega. Não entendi. O Breno é a série em terapia. Em terapia, assim, tem um paciente e toda semana é a sessão dele. É 30 minutos de sessão. Sim. Toda semana. Então, por exemplo, eu assisti a primeira sessão do Breno. Quando ele chega, se apresenta para o terapeuta e aí ele começa toda a fala, extremamente agressivo. E aí o terapeuta vai trazendo toda a fala dele. Depois eu vejo se eu acho um trechinho aqui de terapia. Ele tem ali o americano e o brasileiro. É a mesma história, só mudou, assim, o ator. Tem os dois, tem a terapia. Eu assisti o americano, só americano. Você sabe que aquele filme é preto e branco, mas assim, ele me fez assim, eu concentrar no filme mais ou menos igual aquela Três Faces de Eva, embora é um filme antigo, mas eu gostei. Eu não Interessante. consegui assistir o outro também, esse daí. As Três Faces de Eva é muito bom também. Agora, as Três Faces de Eva já é mais bem produzido, né? É? Vocês assistiram recente. É a mais recente, 1960. La Belle Belle? La Belle de Jour? La La Belle 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 Belle. Catherine Deneuve, né? É francês esse filme? É. Mas ele tem em português ou não? É em espanhol, não é? Não, mas a Belle Belle? tem como você... É legendado. Eu acho que não sei se É legendado? Eu não lembro. Só ver aqui. Porque eu achei ele só em espanhol. A Catherine Deneuve, ela tem La Belle de Jour. ela tem problemas sexuais. Que isso, André? Um problema totalmente histérico, triste, um processo de tristeza intensa e tem fantasias. Ela sonha com ser violentada, ter vários amantes, aí tem todo esse quadro que está acontecendo só na mente dela. Eles vão para Paris, e em Paris ela quer procurar um prostíbulo. Para se curar? Hã? Prostíbulo seria para se tratar? Pois é, aí vai, quando ela pergunta pro amigo dela onde é que é a casa dela,
dali da região, por que eu vou te falar assim? Porque talvez quando meu marido disser que vai para tal lugar, eu já sei para onde ele foi. Lá, falei, então eu vou contar para você. E aí ela chega lá, ela faz uma proposta, ela quer atender, só que ela só tem atrás. Então chega uma dama da sociedade rica, né? E quer atender. Aí eles castigam ela, colocam os bandidos, os piores homens para ela atender. E ela se torna a melhor prostituta do prostíbulo. E ela domina tudo, só que só à tarde, por isso que ela bela de jogo. Porque de dia ela tem que cuidar da família dela e ninguém sabe que ela tem essa vida. E aí a vida dela passa a ter sentido, ela passa a ser uma boa esposa, uma boa mãe, tudo perfeitinho. Aí tem todo o drama que acontece ali, né? Ó, na série que assistiu o Breno, ele é, na verdade, essa aqui do Alex da série. Eu só assisti da moça ginasta, eu acho. Mas a ginasta é outra pessoa. A ginasta é a que teria sido abusada, né? Só colocar. Olha o pó branco e a Estévia. É bom mesmo. Deixa o rostinho diferente. Tem uma Coca-Cola com isso aí agora. Com Estévia. Sério? Mas. Do rótulo verde. Eu achei ela meio. Doce de manhã. Não sei. Parece ser Bion, né? Ele toma. Nossa, Gente, Não fez muito sucesso, né? Em terapia, primeira temporada eu achei aqui para mostrar para vocês. Eu vou projetar só um trechinho. Tem o Regina, que é a. Nossa! Terapia. Deixa eu só. Tem um cantor nordestino que fez essa música, La Belle de Jour. O seu nome é o seu, né? Mas daí Mas não tem nada a ver. Não. So any rules? Rules. Ground rules. Ele muda o sentido para vocês verem, é só para mostrar um pouco a curiosidade. Not really. It's more or less what is it to you? Oh, right. I'm a customer. Yeah. Though in my profession we say that the customer is always wrong. Só uns 10 minutos. It's a therapist's job. Esse é o Alex. Esse é um aviador que jogou uma bomba no lugar e matou várias crianças. Só que ele foi atingir os terroristas. E aí ele entrou em depressão, em desespero, porque ele matou. Então ele procura terapia. A sessão dele é toda terça-feira, às 10 da manhã. Isso é uma série ou não? É uma série. Aí tem todo o tratamento dele. Tem Netflix, essa? Não, Não tem, professor? esse não. Tem Netflix, essa? Eu não vou colocar aqui. Eu compartilho com vocês. Só para vocês começarem a curiosidade. É ele que vai dizer para o Paul que ele precisa ter café no I've café. told you the best. And in tune with everything around him, so yes, I guess you should. Thank you, but I do think that in this profession, the best is really a matter of personal opinion. The best can be established by facts and figures. You're the best. I did my research. A couple former patients, someone else from graduate school. Does that pressure you? Ele é perfeccionista. Tudo dele é perfeito. The best? Yes. É o melhor, é só o melhor psiquiatra, é só o melhor, tudo é melhor. What they say, save now, pay later. So what do you think being the best therapist entails? Do you recognize me? No, I don't. Okay, let me help. Madrasa murderer. Does that mean anything to you? No. Wasn't that long ago. A U.S. Navy aircraft hit a target on the outskirts of Baghdad. Naval intelligence identified the structure as an insurgent safe house, a bunker. Turns out it's a madrasa. Let me tell you what that is. It's an Islamic religious school. Boys like bees in a beehive studying the Quran. 16 of them dead. Rings a bell? Yes, I remember that, yes. So that's me. I flew that mission. Madrasa murder.
Do you surf the net? Well, somehow, well, I wasn't really somehow. Let's call a spade, a leak. Probably another intelligence fuck up. Anyway, I was identified as the pilot in that mission. So my photo was placed on Isso aqui é só para ilustrar a curiosidade I'm de not vocês talking sobre about o serious governo, talking tá? websites. Vou assistir hoje. Essa série é bem interessante porque ela vai apresentar todos os passos de uma terapia diante de algumas situações. São vários passos. Por exemplo, esse caso que a Rebeca falou é de uma menina que quebra os dois braços e aí ela começa a terapia, ela tem que fazer a terapia e o povo suspeita que houve abuso. Que ela é ginasta olímpica e que o treinador teria abusado dela. Ela não traz a questão do abuso. Ela é agressiva com ele. É que ela não queria falar, né, na verdade. Ela vai na marra e ela tenta suicídio. Aí entra algumas histórias, por exemplo, de você não ter medicamentos, porque o povo, na verdade, tem na casa dele, né? E não ter medicamentos no banheiro, tipo, ela vai ao banheiro, e tem todo um drama sobre isso, né? Como ela foi abusada, ela suspeita que ela pode ser abusada, então ela se insinua para ele. No caso da Laura, que é uma histérica, esse rapaz se apaixona pela Laura. Então eles se encontram na saída do consultório. E a Laura tenta sediar um terapeuta. E o Paul está vivendo uma crise no casamento dele. E ele conta transfere, se apaixona pela Laura, leva o caso para a supervisora dele. E aí tem toda a discussão com a supervisora orienta ele a romper o tratamento. A série é muito rica, muito rica. É ficção, mas ela traz os assuntos. É em terapia. Esse é in treatment, você vai achar. Eu tenho ela toda, eu posso compartilhar o link, porque essa série toda ela está no meu Google Drive. Manda o link. No meu OneDrive. Então eu consigo compartilhar o link para vocês. Não preciso lembrar de fazer isso. Falta alguns episódios, mas são pouquinhos. A segunda temporada é riquíssima, a terceira também muito rica. Eu não assisti toda a terceira. Agora a segunda, o caso da Mia, para mim é muito clássico. Porque é o tipo de paciente que chega falando bem do pai, mal da mãe. E aí você começa a falar um pouquinho, tem alguma coisa estranha. E aí, de fato, tem alguma coisa estranha, você percebe que a mãe é a heroína de toda a história e o pai é o cruel e o perverso. Né? Então, só para... Eu estou começando a assistir agora a Nacional. Né? Então, a história do Alex na Nacional chama Breno. Sabe? Mas é a mesma história. Só é contextualizado. Né? Por exemplo, o Breno, ele é um policial que deu um tiro numa escola de favela. Foi matar um traficante e tinha uma criança escondida, matou o traficante, mas a bala ricocheteou e atingiu a criança. Aí isso vaza e tal. A história é a mesma, só contextualizada. Né? Ele entra em crise, esse Breno? Oi? O policial entra em crise? Ele Devido entra à em crise. a bala. É mais ou menos o caso desse policial da Guarda Municipal de Londrina aí, assim, que ele matou, está sendo acusado, né? Até então não foi provado, mas há indícios que ele cometeu o crime, matando um adolescente. Então, Sabe quando você está resgatando a história, mas não ela toda? Eu vi, mas não estou lembrando. você não, nossa, dando uma repercussão Eu em Londrina, não isso. tenho. Eu estou tão traumatizado com o jornal, essas coisas que eu. Eu também, Só tem Vocês têm ouvido falar? Ouviram falar? Eu vi uma história de um policial, mas assim, eu achei que era bala perdida. Não, ele foi bater uma revista na molecada. Estava tendo um evento num lugar aí, eles foram bater uma revista na turma lá, tinha menores. E Ah, já faz um tempinho, né? faz, mas agora que parece que saiu A sentença. e parece que estão falando agora que tem problemas emocionais. Ele? Tá. Né? A defesa está falando, né? Isso. O advogado, né? Igual o outro que está dando tiro lá Então, assim, na mulher. parece que todos os policiais, quando cometem um delito nesse sentido, parece que a defesa sempre vem com esse argumento, que ele tem problemas emocionais, que não poderia estar na rua. Ele foi lançar a culpa na corporação. Vamos pegar o gancho nisso, para a gente entrar nessa situação, só para pegar o gancho. O que é problema emocional? Está dentro já do nosso contexto. Eu vejo como desequilíbrio. Desequilíbrio. Distúrbio.
Acho que problema emocional qualquer um pode ter. Eu acho que quando foge muito daquele controle. O que é? Mas pode ser. O que foge do controle, aquilo que você não consegue controlar. Porque problema emocional todo mundo tem. Quem não tem problema? Quem não tem? O louco não tem consegue noção. visualizar, não tem noção do problema que ele vivencia. Isso é um fato. Né? Mas assim, nós temos estruturas. Então, para essa psicanálise lacaniana, nós não conseguimos sofrer diferente da estrutura que nos permite sofrer. Independente do nível do sofrimento, o sofrimento caminhará na minha estrutura. Se a minha estrutura é neurótica, a forma como eu lido com os problemas será de forma neurótica, que é o que a gente está vendo. Então nós já começamos a ver a forma histérica. O que é a forma histérica? É a forma em que houve uma mãe fálica, uma mãe que atribuiu ao filho o falo dela. Esse seria um caminho. Então, nesse caminho, essa criança não se vê empoderada por um pai forte. Ela se vê forte, mas se vê forte dentro de uma fraqueza. Consegue entender? Eu sou forte se o meu ponto de referência for forte. Se em quem eu me espelho há força. Mas se em quem eu me espelho não há força, pelo contrário, é desqualificado, é fraco, eu recebo fraqueza numa situação de me tentar impor. Esse é o quadro histérico. Então, o histérico precisa resolver os seus desejos, mas ele não tem força para ele resolver os desejos dele. Então, o que ele faz? Ele lembra o padrão de uma mãe fálica. O que é uma mãe fálica? O que é uma mãe? Isso a gente falou semana passada. Mãe fálica. Tem falta, né? Colocou o nome do pai. Não, colocar não colocou. Ela tem que ter colocado, do contrário, nós teríamos aí uma Ela é criança psicótica. Ela é o fato. Não, ela transforma a criança no falo dela. Ela nomeia o pai não como detentor do falo, mas como sendo o falo. Esse é o caminho. Então, se o pai é o falo, o pai é aquilo que me falta, e não o pai tem o falo, então o pai não é uma pessoa, o pai é uma coisa. Sendo uma coisa, agora a referência dessa criança não é mais do pai, mas é da mãe. Então essa criança agora vai fazer um caminho que a gente vai chamar de histérico. Por quê? Porque ela vai tentar ser o desejo do outro, mas numa estrutura neurótica, não numa estrutura psicótica. Então, nesse sentido, a gente fala que o desejo do neurótico histérico será, o desejo dele está no gozo do outro. Então, eu me realizo em satisfazer e descobrir o que o outro quer. E manipular o outro. Então, o meu prazer é através do outro. Eu manipulo, o outro tem que ter raiva de mim, ou gostar de mim, me notar, me perceber. Por isso, então, eu posso fazer chantagem emocional, eu posso interpretar um papel, e eu posso, nesse caminho, me apresentar sempre como faltante, insatisfeito. Tá vendo? Ninguém gosta de mim, mas eu crio o contexto para ninguém gostar de mim. Digo, tá vendo como ninguém gosta de mim? Tá vendo como eu sou triste? Mas eu crio um contexto para eu ser triste. Quem vê de fora vê uma pessoa perversa atuando. Mas, na verdade, não há perversão nesse quadro. Ela está sofrendo, é o caminho que ela usou para sofrer. Qual a diferença dessa estrutura que a gente está vendo agora, estrutura clínica obsessiva? O obsessivo não faz esse caminho. O obsessivo já é alguém que tem medo dessa figura paterna porque ela é muito forte para ele. E sendo muito forte, ela traz culpa. Ela agrediu ele. Então, por agredi-lo, agora ele vivencia todo o papel de culpa e de empobrecimento da expressão, mas num quadro onde ele se sente extremamente amado pela mãe. Então ele tem uma figura de pai forte, mas um vínculo muito grande com a figura da mãe. Então ele se sente culpado, porque o pai o acusa. O que o pai diz para a criança? Não terás a tua mãe. O pai coloca essa expressão. Não terás a tua mãe. E ele interpreta que ele teve. Não da forma psicótica. O psicótico nem tem noção. De uma forma neurótica, onde havia a castração, o medo de castração. Então ele interpreta mais ou menos assim: já que eu tive o que eu não podia ter, eu vou ser castigado.
Então ele vive eternamente com essa sensação de ter tido aquilo que não podia ter. Sempre se sente culpado, é a matriz básica do obsessivo. Então o desejo dele não é o desejo no outro, de se realizar no outro. É o oposto, ele aceita o desejo do outro sobre ele. Ele é escravo. Então quando o obsessivo é rigoroso com o horário, ele não é rigoroso com o horário porque ele gosta do horário, porque ele vive sob uma regra. Então a regra, ele não é a regra, porque se ele fosse perverso, ele seria a regra. Ele segue a regra de alguém. Então, por exemplo, se eu sou obsessivo e a Flávia fala assim, Orlando, olha, a aula vai começar às 8h30 e eu chegar aqui 8h31, eu transgredi uma norma que foi convencionada. A norma é maior do que eu. Entendeu o caminho do obsessivo? Então, esse perfeccionismo, ele se torna escravo do perfeccionismo. Né? Ele tem que fazer uma organização da mesa e ele não organiza direitinho, ele se culpa, se sente mal. Por quê? Não é porque ele é organizado, porque ele tem essa noção, ele é organizado. Não, se ele fosse uma pessoa organizada por temperamento, por criação, não existe desconforto. Eu chego, me organizo, e as coisas estão desorganizadas, eu me organizo, é cultural, é o meu jeito de ser. Se a coisa é interna, quando eu não me organizo, eu me sinto mal. Você chega numa sala, né, você é obsessivo, e o quadro está torto. Não está fixo. Vamos imaginar que ele está torto. Está colado. O livro está virado. Torto. Aí o que acontece? O obsessivo se incomoda com aquilo, ó, invade ele. Isso é que é a figura da obsessão. Isso invade ele não vive bem. Mas Ele precisa organizar. Né? Não, o cara organizar? Não. Porque se ele fosse uma pessoa organizada, ele organizaria e não se sentiria mal. Então, na verdade, essa organização é imposta para ele. O quadro é assim: alguém quer que eu seja organizado. Alguém que eu deleguei essa autoridade. Mas eu não consigo ver um quadro fora do lugar. Eu fico doidinho. Então, Mas alguém você vai te lá. toma. Isso é um quadro de obsessão. A lésbica, Você é invadido por isso. ela não pode ver quadro torto. É ela porque, vai tipo lá. assim, eu lido muito nessa questão, eu vejo no estado de pintura e reforma, sempre restaurando ambientes. Então, se eu chego, vejo os meninos dos presidentes, os meninos trabalhando aqui na faculdade positivo. Se eu cheguei lá, eu tenho o hábito de chegar, pegar as coisas e organizar num canto. Para o canteiro de obra ficar limpo, organizado. Se eu chegar lá e encontrar tudo sujo, tudo desorganizado, eu fico doidinho. Eu saio e vou embora. Porque eu não consigo. O que é esse caminho que você está fazendo profissional? Como é que se chama isso? Defesa. Também. Sim, mas defesa de quê? Meu bolso, né? Porque eu não... Mas é uma defesa emocional. Você passa a ser bom nisso, então o seu trabalho resolve uma forma de você ser. É você escolher um trabalho perfeito. Mas assim. promove a satisfação também. Sim, Mas quando ele Mas faz, tem se um o nome outro disso. faz, também pra ele. tem um nome. já- O obsessivo é solitário. Então, eu sou normal. Como? Você, pelo que você está indicando, você tem um caminho obsessivo. Por que não? Porque é o seguinte, na verdade, para mim, o que me invade é o seguinte, você está pagando para as pessoas, né? Não. Aí você está ali, você chega Essa no é a ambiente sua e conta explicação. desorganizado. Essa é a É lógica. a minha lógica, ali, Profissional, naquele você vai ambiente. dizer que você é louco, tô brincando. Aí Profissional. naquele ambiente ali, por exemplo, profissionalmente é o seguinte, eu também sou cobrado. Eu chego no ambiente e falo, pessoal, eu vou, por exemplo, eu estou trabalhando na obra lá em Nerroville, para poder ter uma equipe aqui e ter outra equipe lá. Eu deixei os meninos aqui, todo mundo fazendo a obra aqui. Eles sabem que o local tem que estar sempre limpo, porque o cliente sempre vai estar na obra, vai chegar, vai ver. Sim, mas isso que você está trazendo é o fato. Uhum. Tem que Você interpretar internamente o que acontece. Vamos fazer de conta que no seu trabalho nada disso é tão importante. Poderia bagunçar e sem problema nenhum. Você ficaria à vontade? Se pudesse bagunçar, Vamos fazer de conta que tudo que você está falando não tem relevância real. Pode ser tudo bagunçado sem problema nenhum, que não vai afetar nada. Vamos fazer de conta que você está num trabalho que não tem esse nível de exigência. Você ficaria tranquilo trabalhando assim, tudo bagunçado? o difícil é criar esse cenário na mente da gente, né? É porque, na verdade, esse cenário é impossível para você porque ele é desconfortável. Isso é uma forma da gente sublimar a angústia. Então, o que a gente faz? A gente gasta de forma adequada, socialmente adequada, útil para a gente,
aqueles nossos desejos, nossa forma de ser. Isso é uma sublimação, uma defesa madura, ela é boa. Então, ela constrói você como ser social. Nós somos neuróticos porque nós vivemos em sociedade. Então, nós precisamos utilizar as nossas neuroses para convivermos. Então, o que se tem que fazer é sempre descobrir uma atividade que seja... Tenta imaginar, se você trabalhar num local que exige que você seja bagunçado, você sofre. Porque você é organizado. Aí, mas meu quarto é bagunçado. Nós estamos falando da organização do outro e não da organização de si mesmo. Tá. É a organização imposta pelo outro. Exato, né? Que Mas é é o porque que é você externo, não quer é minha, que- né? Que a visão que eles têm de Hã? você, né? É a visão do outro sobre você. Cuida da autoimagem. O que dirão de mim? Olha só, para a gente trazer isso É para o bem nosso ligado com. Não, eu falo que é ligado com o olhar, mas o olhar, na verdade, Não, do é histérico, né? Com é com escuta. Né? Mas é interessante, hoje mesmo sair de casa, no escritório tá uma bagunça. Falei com a minha esposa, tem que dar uma mexidinha aqui, que o negócio tá feio. Assim, me incomoda. Mas aqui na obra me incomoda mais, porque assim, talvez seja pelo fato que é exigência do cliente e eu tenho que manter isso, né? A Flávia está na área, ela sabe, se ele chegar num canteiro de obra, por exemplo, ela passa uma obra para mim, chega lá e encontra um canteiro de obra, a primeira coisa que ela vai fazer é assimilação. Só no trabalho que você tem esse perfeccionismo? Não só no trabalho. Ou em outras áreas da vida? Eu sou muita coisa. Horário, você lembra que eu ficava brigando com você com esse horário? Por isso que eu cheguei atrasado agora. Aí você só chega atrasado porque você sabe que não vai chegar. Não, mas eu Mas chegava. eu não cheguei. Olha Não, só. chegou hoje eu olhei. Tava Eu certo. já não sei se chegou, já olhei, chegou. Olha só que maldade. Mas não é só por organização assim, por né, também. Por exemplo, minha mãe fala porque eu planejo meu dia. Se você contaminar o meu dia, eu fico zureta, parece barata tonta. Eu não Você perde sei a mais onde É eu vou. bem isso, é bem isso. Eu faço meu dia, por exemplo, e aí, como eu dependo, por exemplo, do meu pai, às vezes pra me levar, às vezes, ou, por exemplo, até um cálculo de ônibus, quando eu tenho que ir de ônibus, eu faço. Se acontecer alguma coisa, eu falo, eita, e agora? Aí eu fico estagnada, é uma coisa que tira do mundo mesmo, tira do peso. Eu sou super estéril. Não Eu sou quase Não, porque tem uns imprevistos, mas eu reorganizo tudo de novo. Não, pra mim é tudo isso. Por exemplo, se eu mentalizei, por exemplo, vou sair, mentalizar uma roupa. Se a roupa, por exemplo, não serve, eu choro, assim, eu fico, mãe. É, mãe, então eu não sou não. Quando sai da ordem, né? Dá uma olhadinha na A ordem tela que que tá lá. você cria. Às vezes fica uma baderna mesmo. Você gosta de café, mano? Acabou o café todo. Será ligado? Nossa. O Dois O goles. bordão do Luiz. Hã? O que você falou? Tô aí com Ah, Esse é o café arábica. Não, só trouxe um pouquinho só. Ah, eu sei. Gosto obsessivo, será ligado? Você está falando legal. Olha como é que a gente vê. Né? Essa busca pelo fazer gozar o outro, localizado entre vocês, Não. pelo fazer gozar o outro, está relacionado então a uma evocação do sujeito. Isso a gente viu na semana passada. Tá? Página que é essa aí. Nostálgica como dita, Não. ligada a uma identificação mas tem fálica que- vivenciada. O obsessivo ingressa na dialética do ter com esse passivo fálico. Quer dizer, o que é a dialética do ter? Lembra disso? Nós já vimos também isso. O que é a dialética do ter? tem o do ter e do Do ter e do ser, ser. né? Isso. O que é a dialética do ter? Quando Lacan usa essa Tem o expressão. falo, não é? De ter o Ser falo. que daí é o ser, do ser o falo é o ser. Não. Não. O primeiro, no amadurecimento do nosso ego, das nossas relações objetais, primeiro nós somos o falo. Então, essa imagem Você tá falando de especular, da imagem construção do de Édipo. isso, na construção. Aí, a partir do Édipo, nós conseguimos perceber que o pai não é o falo, mas o pai tem o falo. E quando o pai tem o falo, ele compartilha o falo. Se o pai for o falo, ele não compartilha o falo. E se não tem o pai? O pai é função. O pai não é Tipo pessoa. assim, mora só com a mãe, O pai é função. Alguém exerce o papel de pai. então vai ser tipo a mãe. Pode ser? Não pode ser. A mãe não pode exercer sobre ela mesmo o papel de interditor. Não pode? Pode Não. ser o trabalho. Pode ser a mãe dela, a mãe da mãe. Pode ser o trabalho. Pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um vizinho, pode ser um outro filho. Alguém é nomeado pela mãe, nominado pela mãe, indicado pela mãe como quem interdita. É porque a gente tem
A gente tem a figura do interditor como alguém que chega e manda. Não, Impõe. não é isso. É alguém que me separa da mãe. Que ela não é só sua. Você divide a mãe com uma outra Isso, coisa. essa é a decepção do menino. O menino olha para a mãe, apaixonado pela mãe, ele é o falo da mãe, ó, sou o falo, a dialética do ser. Eu sou o falo, eu sou tudo que falta para minha mãe. E de repente ele descobre que não é bem assim, a mãe tem alguma coisa que não é ele. A mãe dá conta de dividir a vida dela, da mãe, com ele e mais alguém. Quem é esse alguém? A mãe vai nominar. Pode ser o pai. Seu pai não presta, seu pai não vale nada, seu pai é um traste, não sei o quê. Mas então foi o pai. Então ela vai dizer, opa, não tem só eu no mundo, tem o pai. Porque ele fala, eu estou dizendo que o pai não presta, tu está indicando. Eu contei para vocês a história do paciente meu obsessivo. Os insights que ele teve. Então, minha mãe dizia assim, seu pai não presta. Joia, seu pai não presta. Você é igualzinho ao seu pai. Ele juntou, nesse processo de síntese e antítese, que ele deduziu, então eu não presto. E aí ele começa a sofrer. Ah, você é igualzinho ao seu pai. Né? Então, logo, meu pai não presta, eu sou igual ao meu pai, porque eu também não presto. Então, ele, como ele é invadido pelo gozo do outro, eu tenho que não prestar. Aí ele tem medo disso. E começa a angustiar ele. A visão do pai que ele ama tanto é a visão de alguém que ele não quer ser. Só que como é que você não quer ser quem você ama tanto? Aí a cabeça bagunça, sofre. Então assim, o pai não é pessoa. O pai é uma função. O pai não é quem diz não no sentido de ele vai mandar e acabou a história. O pai é quem diz assim, não terás tua mãe. Esse é o único não. O pai só serve para isso. Olha, no mundo animal, para que serve o leão? Fazer o leãozinho e ficar lá segurando o território para não deixar outros leões invadirem e matar os filhotes. É só para isso. Quem caça, quem corre atrás, quem cuida dos filhotes são as leoas. Para que serve o elefante? Não estou fazendo uma apologia ao machismo, não. Para que serve o elefante? Fazer o elefantinho e sair andando pelo mundo. Quem cuida dos elefantes são as elefantas, né? Elefoa? Eu sempre ouvi elefoa, mas sou tão estranho, né? Mas que Elefanta? Vamos elefanta mesmo, não tem problema. Mas assim. Elefanta ou lecoca, né? Elefanta ou elecoca? Então, assim, então, ficou claro para vocês? Sim. Então, o pai é quem exerce uma função. Mais nada. Mais nada. O pai é um zero à esquerda fora da função que ele exerce. É difícil aceitar, assimilar isso, né? Porque... Mas é a realidade, né? E a mãe é culpada de Mas tudo. é isso que eu ia falar. A culpa é toda da mulher. Ainda Mesmo bem, se né? Você quer o quê você- também? O homem não tem papel, você tem que ter. A formação Você faz da um jeito, o outro estrutura, vai no ser caso, culpado, é a mãe. entendeu? Tá melhor não ter É Para a uma criança. questão estrutural. Agora, isso, não estou falando do papel social, do papel cultural, Uhum. não. Do papel na estruturação da psique. Que é a mãe que forma. E a gente tem que entender isso bem no mundo animal. Vamos tentar entender. A mãe está lá na caverna, vamos pensar nesse quadro. A mãe está lá na caverna, o pai fez o filho e foi para o mundo para caçar. E de vez em quando, quem é que cuida da psique, da formação dessa psique? É a mãe. Então aquela criança só precisa, para que ela não seja falo, estamos dentro da dialética do ser. Para que ela não continue sendo o falo da mãe, ela precisa ser interditada. Lacan diz assim, que no momento da interdição, quem exerce a função de pai não salva a sua criança da psicose. Salva a mãe de estar numa vivência de simbiose de psicose. Então, quando ele faz isso, ele faz assim, ele resgata a mãe para ele. E ao fazer isso, liberta a criança da mãe. Como é que ela é libertada da mãe? É o olhar de horror. Essa é a expressão que é usada. A criança tem um olhar de horror ao reconhecer a existência de um corpo feminino sem pênis. E Lacan vai falar assim, a falta, ele localiza no corpo da mãe uma falta. Ele tem e a mãe não tem. No caso, por exemplo, que eu gosto bastante do Bates Motel, né? Do Norman Bates. Então tá, né? O Norman Bates
tá na psicose e tudo mais, Ele é o falo da ele mãe. é o falo da mãe e no caso a mãe não teve, ela não nomeou. Então pensando nisso, né, que o pai ele salva tanto a criança quanto a mãe. Pensando nela enquanto mãe, né, como eu posso falar em relação à estrutura dela? Ela é uma neurótica fálica, Ah, talvez tá. histérica. Entendi. Então ela não nomeou o pai como ela é a mãe que devora. Isso Talvez seu mecanismo perversa. de defesa. E talvez perversa. Entendi. Entendeu? Ele pode pensar numa histérica ou talvez uma perversa. É porque, na verdade, no decorrer da série, ela tenta depois fazer essa quebra, né, e tal, e daí já não... Mas é porque ela já percebeu Que ele já tá... Então, eu posso dizer que, Aquele na que- verdade, ela tá dentro da neurose. da neurose. Porque daí ela se sente culpada, ela tem muito sofrimento. Então nós teremos uma neurose acontecendo por conta disso. Se caso fosse um caso de duas da psicose, talvez ela ia viver eternamente os dois nesse mundo. Uma simbiote sem sofrer. Sem sofrer Um completa o eternamente. outro. Isso, entendeu? Por exemplo, por exemplo, se a mãe uma vez também fosse psicótica, um fechou com o outro. Porque na verdade essa mãe estava ligada ao desejo, ela é desejo de uma outra mãe. E agora ela pode simplesmente depositar nessa criança a mãe dela, né? A gente não pode esquecer que a mãe não é mais a figura, a mãe real. A mãe real é a mãe real, não é a mãe real. É a mãe montada na minha psique, que vai resultar a vida inteira no outro. Então quando lá ele fala do outro, ele está falando do que foi estruturado a partir da mãe. A relação que eu tenho com a minha mãe, o vínculo que eu tenho com ela. Pessoas extremamente apegadas às outras pessoas, dependentes das outras pessoas, são pessoas que de alguma forma foram muito apegadas à figura materna na sua primeira infância. Então, se sentem invadidas. Quer dizer, eu chego num ambiente, eu preciso ser aprovado por aquele ambiente. Você começa a resgatar, você percebe que talvez essa pessoa precisaria ser muito aprovada pela mãe para ter sentido a vida dele. Então, sempre ou precisava ter aprovado ou há alguma falha nisso. Há um sofrimento diante disso. Então, é sempre entender, a dialética do ser, ela acontece, todos nós passamos por ela, e o Édipo nos liberta dela. Como é que o Édipo nos liberta? Pelo horror do medo de nos sentirmos castrados. Então, a criança não é castrada. O menino não é castrado. O menino tem medo da castração. E ele tem noção de que a castração é real ao identificar no corpo feminino, que pode ser da mãe ou por dedução, pode olhar uma cachorra, pode olhar e falar assim, não tem falo, não tem pênis. É fêmea. Minha mãe, então ela também não tem. Porque vem toda aquela. Então a mulher não tem que ficar nua. A criança deduz, a criança cria, ela constrói um corpo imaginário, porque tudo está acontecendo na mente dela. É nítido. Mesmo porque social, pensando no social, é proibido também, né? Também pensando no social um pouquinho, também é o proibido, né? Sim, é o Não toca proibido. é feio. E vai Vai ter. criando uma fantasia. Vai criar aí, né? fantasia. E ao criar essa fantasia, ela vai criar o corpo feminino como em falta de. Como é que essa falta é suprida? Esse é o Édipo. A falta é suprida pela mãe ao nomear quem supriu a falta. Se nomear alguém que supriu a falta, como tendo o que ela precisa, joia, o pai, ou quem foi nomeado pai, tem o falo. Detém o falo. Né? Agora, se o pai manipulado, usado, e a mãe é a forte, o pai é o falo. E quando o pai é o falo, então nós temos uma criança que pode ter um desejo de ser o falo. Mas foi apresentado no interditor, foi salvo da psicose, mas aí nós temos o quadro da histeria simulada. O que acontece nos casais homossexuais? A Por exemplo, função do com as pai. mães. Alguém exerce a função do pai. E alguém exerce. Não, mas da criança olhar e ver que não tem o falo. O falo é deduzido. A mulher pode ser feminina, mas se exerce o papel masculino, tem a construção do papel masculino. Então ela vai vincular o papel do masculino àquela mulher. Ela verá o falo daquela mulher, mesmo ela não tendo. Porque é uma dedução. E uma dedução dentro da mente. Ele imagina isso, constrói. Ele constrói. Ele constrói a partir do mundo físico. É porque vai ter uma, por exemplo, um que vai ser o que vai ser o que vai do... Vai exercer força. Então ele vai ter falo. Então
Então, essa construção de Mas não corpo, interfere, por exemplo, ver a cachorra que não tem o pênis, né? mas quando vê o cachorro que tem pênis, identifica na mãe, na mulher que exerce o papel masculino, o macho. Porque a construção de masculinidade não está presa a ter pênis. Não está presa a isso. É por isso que vamos ter aquelas confusões do indivíduo, olhar para o corpo e se sentir homem sendo mulher e assim por diante. Tudo está construído dentro da mente da pessoa. Professor, é uma pergunta, assim, uma criança, por exemplo, assim, vê a mãe trocando de roupa no mesmo quarto, tem algum problema nisso? Nenhum, porque a construção é porque a gente tem a noção de que a construção é feita ao ver. Este horror do ver é o ver na mente. Você pede para uma criança e fala assim, seu filho está com os 4 anos, fala assim, o nome dele é Arthur, desenha aqui para mim a mamãe. Então, eu sou o psicólogo dele, o psicanalista dele, desenha para mim aqui a mamãe. Ele não vai ficar fazendo. Não, ele desenha a mamãe. Então, quando ele faz esse desenho, ele está buscando dentro dele quem é a mãe. Desenha o papai. Aí você vai ver, vamos supor que o pai dele é maior que você. Mas você exercendo um papel mais forte, vai te desenhar grande e desenhar o pai pequeno. Não é um desenho representativo. Então, os teóricos que trabalham na análise do desenho começam a perceber que a criança não desenha o que ela vê, ela desenha o que ela sente. O caminho é desenhar o que vê. O adulto, com 12 anos de idade, ele caminhou para desenhar o que vê. Automaticamente ele perdeu todo o sentido do desenho infantil. Por isso que quando se aplica o HTP, eu te devendo até hoje, quando se aplica o HTP, se busca um desenho infantil. É a criança interna, né? Eu apliquei o da árvore, na verdade, sabe? E várias. Da árvore tem que passar de 20 slides. Eu apliquei aquele para todas as pessoas. E daí todo mundo falou assim disso. A Maria falou, foi ótimo, porque eu votei na minha criança, né? A minha criança interior. Sempre isso. Os desenhos me trazem para minha infância. Então não é aquele desenho bonito, vou deixar todo. Não. A pessoa não faz desenho. Orlando, e falando da mãe, é normal uma criança de 8 anos falar assim, eu não quero que você saia de perto de mim, ou eu não quero que você deixe de dormir comigo, perto de mim, porque eu tenho medo que você morra. Eu sempre falava que tinha medo. Sim. Mas eu sempre falava, eu tinha medo, daí um dia eu cheguei, e assim, 3 horas da manhã em pânico, né? Dorme, tem que dormir, né? Já tá na hora. E a mamãe vai pro quarto, ela, não, fica aqui perto de mim que eu tô com medo. Medo. Daí eu insisti, mas medo do quê? Não tem nada, olha aqui, ó, tudo certo, tá. Medo que você morra. E sofrendo, medo que você morra. E como que a gente age? Isso é normal, né? Então, É normal? Ai, meu Deus, que espírito. Eu falei, meu Deus, que minha Normal. filha tá passando. Completamente normal. E toda criança, porque ela está vivenciando as experiências, a possibilidade da morte, inclusive desejo de morte. Esse é o grande detalhe. É, né? É o Então, desejo eu de falei morte. assim. É só tranquilizar. Mamãe, sabe como é que se tranquiliza? Não se argumenta. Mamãe não vai morrer. Mamãe tá aqui. Eu falei, a mamãe tá aqui agora, Pronto. descansa. Ela virou, deitou e dormiu. É só isso. É o adulto que traz uma roupagem, um problema, tudo. Não, a criança ela traz, ela sofre. A gente tem que entender assim, a parte límbica nossa, ela é reativa. O que ela é reativa? Sabe assim, você tocou, não tem aquela plantinha que você toca, ela fecha? É sensível? As nossas emoções são isso, elas são reações. E eu não sei se é porque eu conversei. Naquele momento você não vai morrer. Ela sente necessidade. Dá medo, vai que morre daqui. Eu fico pensando, porque às vezes você fala, não, mamãe vai estar sempre aqui, mas Não, não, você eu não precisa falei, estar né? sempre aqui, você não precisa fazer essa promessa. Agora, né? Não, você percebe, sim, mas você Você percebe que tá- você trouxe uma complexidade para a fala. Essa já é, você está trazendo, você está problematizando um problema como adulto, como uma questão até moral e filosófica. E aí meu filho vai me ver como mentiroso, não sei o quê. Eu me lembro de uma paciente minha, depois de vários meses de terapia, e eu tinha deduzido que essa cena tinha acontecido antes, e aí eu consegui ela fala assim, o que você sentiu pela morte da sua mãe? Ela tinha 8 anos quando a mãe morreu. E aí, depois de mais de ano, ela chora e diz assim, eu te odeio, mãe. Você não tinha o direito de me abandonar. Eu cresci sem mãe. Por que você morreu? Essa era a fala da criança. Aí ela chora.
ela é irracional, mas a criança sente isso. Então, assim, você não pode trazer um problema que nem sabe se vai acontecer como real. Quando a criança diz assim, eu tenho medo que você morra, é só dizer, eu não vou morrer. E pode dormir. Ela só quer ouvir isso, ela não quer ouvir que a mãe promete, mas vai que morre, que você nem sei. Essa é a questão do adulto. mas Ela falava que ela tipo, tinha de amanhã. medo e ela sentia Mamãe vai morrer, necessidade né? que eu deite do lado dela pra ela dormir. Tem que tomar cuidado porque senão é uma chantagem. Não, mas o que aconteceu? Eu comecei a falar, a sua irmã que é mais nova dorme sozinha, você já tá mocinha, você precisa deixar a mãe dormir mais confortável. Quantas vezes você explicou isso? Então, várias vezes. Explique uma vez. Assim, uma, duas. É um e faz. Explica uma e a partir dela fala, mamãe já falou. Então, Eu sei que é aí, difícil. Eu aí falo na altura de alguém que não parece deu conta porque igual eu a sou questão que humano. você falou assim, Mas o assim, desejo dela que eu morra. Às vezes assim, tipo, é mais fácil eu desejar que minha mãe morra, porque daí eu não vou precisar ficar longe. Assim, não sei, tipo, que eu não preciso ficar sofrendo aqui, Mas você que ela percebe do que meu quem lado, tá eu não vou sofrendo é ter, você, entendeu? né? Mas eu sinto que é. É, Mas ele É estava você. chorando. você está sofrendo mais do que ela. Mas é normal, os pais sofrem A mais. primeira Não, mas você fica pensando, né? Fechar o a minha filho, você vai deixar é ele. muito mais tranquila. Você começa a viajar. Eu chego para as minhas filhas, né? Não, mas Mas eu é pegava um difícil, livro né? para ler para É elas. Né? É um livro de historinha, eu estou lendo o livro. Aí elas dormem. Eu não vou esperar até amanhã para saber o final dessa história. Eu continuo. Aí no dia seguinte, aí eu vou, não, mas você não terminou isso. Você adormeceu, mas eu para. Eu não vou ler tudo de novo. Eu estava lendo ela para mim, não para ela. Né? Assim, o grande problema nosso é porque a neurose é nossa, não é das crianças. E a criança, quando ela está vivenciando esse momento de possibilidade de perda. E até os desejos de morte que a gente tem a vida inteira. Então, deixa ela sofrer. Só diz assim, não vou morrer. Quando você faz isso, você tira a culpa dela. Que é o caso que o pequeno Hans aconteceu. Você quer que o papai morra? Ele fala, quero. Porque se eu morrer, você vai ficar com a sua mãe. Papai não vai morrer. Ele abraça o pai e acabou. No dia seguinte ele tem um sonho que o Freud vai lá e troca a torneirinha do banheiro dele. Então deu uma outra torneira para ele. Quer dizer, ele passou a ter pipi de novo. Preencheu o falo dele. Tudo de forma simbólica. Então, assim, só para a gente compreender, tudo isso surgiu para o obsessivo Meu que graças a paciente Deus de tudo teve. clínico chegou tudo feliz hoje. 25 anos. Morrendo de medo da mãe morrer, assim. Aí ela começou a ir na escola com ele. Aí o dia chegou, tia, entrei na sala sozinho. Ele tá super feliz. Mas eles usaram umas técnicas comportamentais também, né? Que eu achei interessante até. Por exemplo, ele chegou contando que a mãe dele fez um calendário e daí, dependendo de cada dia, ela vai colocar uma carinha. Então, se ele desobedeceu, ela põe uma carinha triste, uma coisa meio assim, pra acessar aquela coisa. Isso. Ele falou, tô com 3 carinhas verdes. Mas é errado, não, é bom, é normal. Às vezes, no momento, ele ficava tão feliz que eu falei isso. A psicanálise não joga fora o comportamental. Não, O comportamental joga fora. Já fala psicanálise, exatamente. Orlando, deixa eu fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Por exemplo, que senão eu vou esquecer mesmo. Eu tenho uma paciente, não, várias, né? Várias vezes. Que ela. Eu me lembro da piada. Eu tive um professor que ele foi aconselhar um aluno dele sobre namoro, né? E foi legal, falou, eu tenho muita experiência, eu tive 2 namoradas. Né? O aluno dele já tinha tido umas 10, né? Mas que eu estava reparando nesse discurso do... Assim, a vida se constituiu em realizar o desejo do outro. Quando eu falo isso, eu fiquei um pouco confusa. Por exemplo, eu fiz direito porque meu pai quis. Fiz não sei o que lá porque meu irmão desejou e tal. Então eu falei, tá, nessa coisa assim, o que você quer? Aí a pessoa fala assim, gente, eu nunca quis nada. Isso daí é o quê? É um desejo do outro no outro? Eu não consigo. Desejo do outro. É do outro. No outro, ele induz o outro a querer o que ele quer. Que daí é da experiência. No outro é mais ou menos assim. Eu sinto prazer com a boca do outro. Eu faço um bolo, faço um café. Experimenta. Tá gostoso? Tá. Viu como tá uma delícia? Isso é do outro. Eu estou me realizando vendo o outro fazer.
Aí vamos supor, eu quero ser castigado de alguma forma. Eu ponho sal no café. Eu falo, ai, nossa, você pôs sal. Ah, tá vendo? Não sirvo nem para fazer café. Ah, errei, Pedro, tem que Ó, errar. eu estou no outro, estou me resolvendo. Esse é novo. Entendi. Do outro, me é imposto. Então, o histérico atinge o outro. Entendi. O obsessivo não atinge o outro, ele realiza o outro nele. Então ele faz tudo, ele obedece, e depois faz tudo. Aí ele faz os contrapontos. Já que ele obedeceu, ele tem que sacanear de algum jeito. Ele tem que odiar de algum jeito. É o caso clássico do Homem dos Ratos, lembra? Estuda a noite toda para o concurso, para ser advogado, e de Então tem madrugada um vai no mito espelho. aí envolvido. E tem um mito, no caso, ele precisa resolver um problema familiar. Repetir uma história, na repetição fazer direito. Entendi. Ele assume o lugar de alguém, é isso que o Lacan vai perceber na constelação dos ratos. Eu só tenho gente obsessiva, então. Incrível. Nossa sociedade tem muitos obsessivos. Mas É. são fases, viu? De repente você vê uma leva de histérico. Eu tive uma época que só tinha histérico. De repente, mas eu teve um dia da semana, eu tinha 4 pacientes no dia. Eu falei assim, eu não acredito, mais um obsessivo. Eu saí obsessivo dessa sessão. Os 4 eram obsessivos. Então, porque lá na Beirute, que eu estou atendendo, é 30 minutos, né? Que comendo em média. Hoje eu atendi 9 de 30 minutos. Tudo obsessivo. Tudo obsessivo. Tem uma hora que eu tava assim, de quinta-feira, eu fico assim, nossa. Mas é só de quinta também. Professor, quando vai na contramão disso daí tudo? Porque você está fazendo aquilo que, por exemplo, o pai quer, que deseja, que o filho faz isso, se forma, né? E quando você vai na contramão, não vou fazer o que ele quer, eu quero fazer aquilo que eu gosto. É, mas aí está a questão, é aquilo que eu gosto, e se isso for uma forma de resolver o que o pai quer. Por exemplo, o pai fez o que o avô queria fazer, mas o pai sempre reclama, eu fui obrigado a fazer. Eu queria fazer tal coisa. Então, essa é a vontade do pai. Não fazer o que o avô queria e se sente mal com isso. Agora o filho realizar a vontade do pai, não fazendo a vontade do pai. Por isso que as coisas não são redondinhas. Não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Tem a interpretação, é a percepção, de fato a fala, os atos falhos, compreendidos. Por quê? Porque aquela fala não vai ser o equivalente aos atos. Eu tenho que entender, ao não querer, será que eu estou querendo? Porque ainda tem isso. Eu posso não querer querendo. Por exemplo, eu posso amar odiando, eu posso odiar amando. Sim, tem isso também. Então, se eu monto a seguinte, lembra aquela quando a gente aprendeu a trabalhar com 2 incógnitas de matemática? X mais y é igual a x mais y menos 2 é igual a 0. E aí eu preciso montar só com x, né? Aí o que eu faço? Eu pego e descubro o que é y, qual é o valor de y igual a x, eu só substituo. A gente faz isso inconsciente o tempo todo, isso é matemática. A gente faz isso em que sentido? Preciso amar meu pai. Joia. Bom, eu odeio meu pai. Por exemplo, eu atendi um rapaz hoje, essa semana, atendendo um rapaz, e o rapaz, o pai matou a mãe. Então, tem todos os motivos do mundo para odiar esse pai. Mas o pai mora com ele. E ele cuida do pai. Como ele mora junto da família do pai. Perdeu o contato com a família também. Como odiar esse pai que ele ama tanto? Sendo que ele cuida. Então, o que ele pode fazer? Primeiro, evitar o duplo vínculo, que o duplo vínculo só o louco dá conta. Né? O que é o duplo vínculo? Sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou só uma pessoa. Sendo uma pessoa, eu assumo um valor e afundo o outro, recalco o outro. Então, eu aceito amar e jogo fora o ódio, ou aceito odiar e jogo fora o amor. Você tem que escolher. Tem que escolher. Recalco. Como eu não ele vai voltar, porque não está bem recalcado, do contrário, se não voltar, se não bem recalcadinho, ele vai voltar, mas ele está proibido. Eu estou amando. Eu estou proibido de odiar. Então, o que eu posso fazer? Odiar é igual a amar muito. Amo em excesso. Então, eu estou resolvendo de forma metafórica aquilo. Porque se eu amo muito, eu te anulo. Sabe assim? Come esse bolo. Não quer? Não, come. Não quer? Não, você vai comer isso para você. Então, você está anulando aquela pessoa. Você está matando ela. Então, você pode chegar a essa equação e substitui. Então, essas coisas não são redondinhas. E você vai descobrindo isso nas falhas, nos atos falhos. Né? Na troca de coisa que a gente está vendo na quarta-feira. Né?
as formas sem querer querendo. Ficou mais claro? No caso desses dois exemplos das crianças, que do meio da mãe e tal, posso, assim, pensar numa linha mais histérica por ter medo ou não? Não, porque não necessariamente não. O medo, a base do medo não é histeria, a base. A base do medo é A fobia é, não é verdade. Eu confundi. porque, assim, colocando essa questão fóbica. Aham, A histeria é fóbica. Se você confundi. tá- Daí ok. seria uma coisa mais desesperadora. É assim. uma angústia. Né? O medo traz angústia. Enquanto que essa histeria conversiva, ela não é bem só, ela não tem angústia, ela tem corpo. Então tem dor de barriga, é isso, são fenômenos histéricos. Só histérico eles não, porque é defesa do ego. Sim. Né? Mas assim, a minha filha, se ela não quer ir para a escola, o que você tem? Tá doendo a minha barriga. Mas eu posso ter. E ela sente, de fato. É, É ela. Da febre. tem criança que, tipo, não tá. Não vê muito a mãe, começa. Eu tô com muita dor na barriga. Tem como você ligar pra minha mãe? Eu falo, tá com dor. Daqui a pouco eu esqueço, tava brincando. Daqui a pouco. Você ligou pra minha mãe? Porque eu tô com muita dor de cabeça. Aí eu falo, tá bom. Deixa eu ver se tá com febre. Não tá com febre, não, tá bem. Mas liga pra minha mãe então. Então só liga pra minha mãe. Daí esquece a dor de barriga. Ela quer, na verdade, quer que liga pra mãe. Da cônica, né? A base da cônica. E assim, mesmo sendo, a estrutura sendo neurótica, eu posso ter um histérico com algumas características de obsessivo. É que quando a gente fala de estrutura, estamos falando de estrutura. É, Quando a gente fala de comportamento, são de defesas. Essas estruturas são defensivas, mas elas usam quais ferramentas? Do ego. Não tá fechado ainda, né? Não é que não está fechado. Eu, adulto obsessivo. Não, mas uma criança. Fecha nos três. Estamos falando nos dos três. adultos. 5 anos fecha. 5 anos acabou o ego. Está fechado. O Arthur então já tá definido. A estrutura dele, ou está definido, ou está terminando de definir. Mas sim, é os 3 anos começou. Pode passar um pouco mais? Não tem uma data Não, Exato, assim não, uma aproximação. É porque depois vai entrar a latência, né? A A idade escolar, aí maturação. começa a ter todo. A questão de você entender quando você é o falo da mãe. Né? Voltando um pouquinho. O falo da mãe é até 3 anos. Até 3. Com 3 anos surge o medo da castração. Sim, que E é o aí é Ed. o que você está falando. Não é mais o falo da mãe, mas pode ter o falo. O falo é dele. Mas aí cria uma dúvida, não? Não gera Não, uma ele dúvida. tem o falo, é dele. Ele É não dele, abre mão sim, da ele já falta entende. dele. Tá. Então é ele que busca como fechar essa falta. Ele simboliza. Então ele sai da construção do imaginário Uhum. e agora ele começa a idealizar. Simbólico. É, Se simbólico. cria como ser simbólico. Uhum. Isso é o que me diferencia do obsessivo. O psicótico não faz esse caminho. Sim. Ele continua sendo o falo da mãe. Tá. O psicótico, o caminho continua o mesmo. Ele não muda nada. Ele está vinculado à mãe, continua vinculado à mãe e vai se vincular. Ele fecha a fase. A questão é a gente vamos interpretar como se fossem janelas que se abrem e se fecham e não se abrem mais. Eu brinco com a ideia da moleira. Né? Fechou ali aquela fase, pronto, agora a estrutura está fechada. Então não tem mais como eu trabalhar o simbólico nessa criança, nesse caminho. Nós vamos ter os terapeutas que vão trabalhar isso, o Winnicott, vamos pegar aí, o Safra tem uma linhagem que trabalha com esses conceitos, isso passa a ser bem mais complexo, essas mudanças estruturais. Então você vai pegar psicanalistas que vão trazer diferente. Mas nessa visão lacaniana, a estrutura, ele é estruturalista, então ela se fechou, está fechada. Agora, essa estrutura, ela não define, ela define a minha estrutura. Ela não define a forma como eu já estou doente. E talvez ela não doença. As defesas são do ego, não da minha estrutura. Então, se eu vou projetar, deslocar, negar, eu vou. Formação reativa, isso é do meu ego. É do meu ego. De quanto é amadurecido, que está diante de mim, do meu próprio grau de inteligência. Tudo são coisas do meu ego, do meu estresse, como é que a minha vida está se estressando. Então vamos pensar uma pessoa que ficou muito vinculada à mãe, preso à figura da mãe, é o falo da mãe, psicose, né? Fechou numa estrutura psicótica, mas a mãe é alguém que de fato protege,
cuida, leva na escola aquela criança dependente, não toma decisão, vai tomar decisão, vou casar, mãe, por que eu caso? Ah, casa com ela, não, que ela é chata, casa com ela, joia, então eu vou casar, né? Porque, sabe, aquele menino que leva a namorada na casa para a mãe dizer se é a mulher dele. Pra dar o aval, né? Pois É mais que aval, para né? escolher mais que o aval. Isso Então, é psicótico? esse é um caminho de psicose. Eu não estou dizendo que isso é psicose seria uma- no sentido completo. Jesus mas- do céu, Não tá levando namorado da sua mãe. Não tô levando namorado da sua mãe, não, né? Eu tive uns flash. Uma orientação. Vamos falar agora. Hoje eu tomo cuidado que está gravando. Senhor amado. Mas Porque assim, tem mãe que mexe a colher e fala assim, ah, você largou. Mas por quê? Mas ela não entende. Não, não é, certo. sim, mas aí está a questão. Se o rapaz ou a moça se construiu não mais como falo da mãe, mas como tendo o próprio falo, quer dizer, não mais o desejo da mãe, mas tendo o próprio desejo, a mãe pode ter o pitico, o que for. A vida é minha, não é sua. Não importa. Eu escolhi errado, vou assumir as coisas erradas. Agora, isso é fato, mas vamos supor, na história dessa pessoa, ela vai chorar, vai sofrer, vai correr para a mãe, vai regredir. Nós estamos em processo de regressão, vai vencer uma criança de novo. Tudo isso vai acontecer no processo de adoecimento. A consequência, você fala. Né? É adoecimento. Uhum. Então, ó, eu tenho uma estrutura e quando eu adoeço por conta da minha história, eu só dou conta de adoecer dentro da minha estrutura. Eu não transbordo, eu não sou psicótico e adoeço como neurótico. Não, eu adoeço como psicótico. Então eu, como psicótico, me estresso muito grande, né? O André me passa muita raiva, e aí eu sou psicótico e eu continuo ali com cara de paisagem, e aí eu durmo ou não durmo, ou sai à noite e Deus aparece, o diabo aparece e fala assim, passa de carro em cima dele. Passa com o carro em cima dele. Joia, eu pego o carro, passo em cima dele. E aí pergunto, mas você é seu colega. O diabo mandou fazer isso. Eu não fiz isso, o diabo mandou. Entendeu? Eu resolvi com uma estrutura psicótica. Agora, se eu sou neurótico, a voz, passa de carro. Nossa. Entendeu? Porque eu sou neurótico, aí vem a culpa, mas o desejo veio. Eu posso até desejar, mas eu não vou fazer. Porque E talvez aí o que eu faço? Aí eu vou lá e cuido do André para garantir que nenhum carro passe em cima dele. Que é para garantir que o meu desejo não se cumpra. Isso é Sou sofrimento. obsessiva. Ah, isso é exatamente. Desenho Não, não, você sabe, isso todo não é mundo obsessivo. passa em cima, coitado. Do que de Não. cuidar para o outro, não. Isso é fóbico. Isso é a base do pânico. Ah, sei lá. Eu quero tanto e eu não posso. O que eu quero não pode se cumprir. O meu desejo não pode se cumprir. Aí o pequeno Hans, eu quero tanto que meu pai morra e se ele morrer, não pode morrer. E eu começo a me sentir com medo. É diferente de culpado. Ah, sim. Aí é medo no caso, hein? Medo é fobia. Aí A eu fobia, sei. ela é um uma. O medo em excesso esbarra na fobia, vamos dizer assim. O medo de excesso é o medo fóbico. Fernando, eu já fui numa palestra e a moça falou um negócio, acho que ela falou meio errado. Ela falou assim, aí perguntaram lá, o psicopata nasce e tal, né? Se nasce psicopata? É. Ou se Não, se é. for neurológico, eles vão fazer. Isso, daí ela falou, se for, vai vir no gene e tal, né? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não vou falar nada, já que eu tô errado também. Aí, assim, essa questão se forma quando A ela é médico. A genética tem tem, mas ela não define. Eu posso ter um gene que eu posso ter uma deformação, algum problema. Mas eu posso ter um estupim que vai fazer Isso não define minha estrutura. Também não, né? Aí o que vai acontecer? Mas a Se eu estrutura tenho vem isso, na onde? Na formação do ético. o ético. Então, Não, não é quando quando eu eu nasço. os vídeos que você mandou de Não é? bipolaridade. É porque que lá ele fala que o pai e a mãe são. Mas é porque não é. Sabe a linha É também. porque aquilo lá não é uma visão necessariamente da psicanálise. Aquilo lá porque eu estou com um paciente que fala dos 3 anos. diagnosticado bipolar e eu assisti esse vídeo e vou falar para vocês. É, André, você quer ouvir matão da mamãe? Não, isso não é real. Isso está fingindo. E eu quis mostrar para esse pai Viu que só? crianças sofrem e desejam matar os pais. Conforto, colinho.
E aí o bipolar, porque o bipolar está no campo da psicose. Tá Ele é mesmo. obsessivo. Ele É neurótico, obsessivo, Mais que estilingue, na hora de se ligar, ele só não rompe, mas o campinho todinho, todo Bem campinho. assim mesmo. Por isso que ele é maníaco depressivo. Gente, aqueles vídeos. Olha, no viés Quem religioso, mandou no grupo? Caim e Abel. Bipolaridade. Tem um momento que na passagem fala assim, o pecado jaz à porta. O desejo, Gente, seu desejo está aí, cabe você dominá-lo. Que a estrutura dele seria qual? É complicado, só um ato, né, de inveja. Porque na verdade o Uma Caim morte, tem- né? Então, é, uma que pessoa deseja que matar, estava... porque o desejo da morte vem pro histérico e pro obsessivo. Eu acho que a gente podia. E pra todos, né? Mas outro mata mesmo. Hã? A morte vem pra todos, mas uns matam de verdade. Porque o Caim, nós podemos colocar na situação do perverso. E aquele homem que matou a esposa O lá? perverso não suporta. Aquele é louco, Mas, né? mas, Aquele é louco. mas- Novaile. O médico? É o biólogo, né? Pois é, o ato. Ele tava bem, não tava se sentindo Pois é, o ato é de perversão, com certeza. Agora, o- De Guarapuava. Não é tão. É porque ele agredia ela, né? Também. Mostrou ele no elevador, no carro, Então, bateu mas assim, nela. a gente está falando de coisas sem entender toda a dinâmica. É. O contexto, Mas né? Mas é que a loucura e loucura você colocar é porque a pessoa. Ele derrubou, vamos supor que ele tenha realmente derrubado ela. Derrubou, ele foi lá, catou ela de novo. Trouxe Levou ela. pra cima, depois Então, fugiu. mas é porque a gente está buscando. Muito ilógico, na verdade é uma coisa assim, lógica. A gente está buscando muitas vezes uma correspondência que a gente friamente analisa. Envolvido, banhado de emoção, o cérebro não trabalha. Eu vi o vídeo, esse vídeo eu assustei. Eu comecei a assistir o vídeo. É, então. Não, assim, Ah, um tá. vídeo de uma pessoa que pega o carro, passa em cima do outro, e passa em cima, e volta, e passa em cima, e o cara levanta, ele passa em cima de novo, e a polícia corre atrás, a mulher pega o carro, volta e passa em cima de novo, Pra ter e o povo sai certeza que matou. gritando, e você fala assim, meu Deus, isso já deixou de ser, não existe mais razão acontecendo. Era a sogra. Né? É, mano. E Era a sogra. era a sogra dele. Não, não falei nada. A sua sogra? Eu percebi que você se escondeu atrás da câmera. Mas dá para definir uma coisa a respeito de Caim ou não? Eu acho que o ato de perversão. O ato. Perversão, né? É, O ato, né? Não tem, nós não temos o fenômeno histérico. Por que é o perverso? O perverso não se coloca no lugar do outro, não suporta a frustração. Fazer uma Então ele olha ali e fala assim, e não sinto remorso. Porque qual é o remorso que Caim teve? Ele teve remorso? Ele teve arrependimento? Não. Nenhum. Pelo menos eu não consigo enxergar. Não. Friamente, não. Então a síndrome de Caim, que tem o nome síndrome de Caim, né? Então assim, é esse caminho de perversão. Tem um filme chamado Síndrome de Caim. É antigo. 20 anos atrás, 30 anos atrás. Depois procurei Síndrome de Caim. Uma pergunta que não quer calar. Eu estou aqui pensando no caso do Guarapuava, do biólogo. Ele faz academia, musculação, e ele toma anabolizantes, segundo o pessoal lá. Imagem. E anabolizantes, ele dá algum transtorno? Narcisista. Anabolizante afeta completamente. Ah, Eu é? já tive um paciente, tive 3 pacientes. Afeta? Muito. Ah, Delírio. Alucina? Delírio. Mas o meu paciente chegava até alucinação. é mesmo? Eu não sei muito bem a diferença da alucinação e do delírio. Delírio é crença. Delírio é uma percepção, um sentimento. Sim, ninguém gosta de mim, todo mundo está me perseguindo, eu Sim, posso ver sim. o vulto, mas eu não, você viu o vulto, não, eu senti. Ah, tá. Então, o delírio é uma crença, eu acredito que. A alucinação, os meus sentidos são enganados. Entendi. A alucinação, eu vejo alguma coisa, eu escuto, eu sinto cheiro, eu sinto toque. Então, vai dependendo, a minha alucinação vai caminhar num caminho sinestésico, auditivo. Então, meus sentidos são enganados à alucinação. É uma crença, está acontecendo uma crença de que as coisas não são, as pessoas não gostam de mim, estão me traindo, estão arquitetando maracuca para me pegar, uma paranoia delírio. Então, o indivíduo que toma anabolizante, ele está tomando algo de um animal, né, que tem adrenalina, potencializa todos a questão hormonal. Então ele é agressivo, extremamente agressivo.
Então, esse meu paciente, ele andava na rua e via sombra, via sombras atravessando. Aí foi para a igreja, demônio, né? Uma igreja tentava expulsar demônio dele, né? Ele via demônio, ele via sombra, ele via vulto, e o tempo todo. Já Todo mundo acusaram o tava demônio, contra não tem nada a ver. Assim, todo mundo estava aqui, com, por exemplo, onde ele estivesse, se ele sentasse aqui, alguém estava de olho nele. Se fosse mulher, queria ir para a cama com ele. Se fosse homem, queria bater nele. Então, assim, é alguém que está preparado o tempo todo para tudo. Então, esse pessoal meio bombado, de academia, que toma anabolizante, o caminho é de psicose. Ah, é? Psicose mesmo. Tem, assim, alguns Tem lá pacientes narcisismo. não conseguiu escapar disso, e o outro está mergulhado, abandonou a terapia, completamente mergulhado. E como ele ainda tomava, na terapia eu tinha que tomar cuidado para não chegar muito, para não achar que eu que estava contra ele, porque o cara dava 3 de mim, né? Se ele é de uma estrutura neurótica, ele pode partir para esse caminho? Não tem como. Se ele é Mesmo- mesmo neurótico, ele pode caminhar no adoecimento, no delírio, na alucinação, mas tem recuperação. Pode caminhar, mas volta. Volta. Mesmo Se a estrutura dele é psicótica, quebra, e ao quebrar, não tem mais volta. Ai, sabe o que você falou quebrar? Veio aquele filme novo, né? O Glass. Não sei O o Glass, você assistiu o Glass? O Glass eu assisti, o O Corpo trailer. Fechado eu assisti. O Glass não. Você assistiu Eu assisti os dois, né? O Fragmentado e o Corpo Fechado. O Glass não vai lançar. Vai lançar ainda. Vocês sabem qual é o filme, né? Essa fechada eu vi. O Corpo Fechado é uma coisa também assim, de outro mundo, né? Você falou Um fragmentado, bem divindade. essa, veio isso na minha cabeça. Uma vez rompido, não tem Não vai mais. Por isso que eu falo assim, a estrutura não garante que eu vou ser louco. Sim. A estrutura garante que se eu estressar muito, eu quebro. E se eu quebrar, já era. Mas Não tem tem como é recuperação. que no consultório você consegue. É porque o psicótico, ele não tem. Lembra? Eu falo do outro. O outro é muito importante para ele. Por isso que eu usei essa ilustração. Ele é aquele que chega em casa e fala: mãe, eu te trouxe a minha namorada para ver se me aprova. Se aprova. E se a mãe disser não, é não. E ele concorda com a mãe. Ele é obrigado a concordar com a mãe. Talvez o Norman Bates mata. Sim. E ele ouve a voz da mãe para fazer os crimes. Exatamente. Você vê que o Norman Bates, naquela ficção da psicose, ele se apaixona pela moça. Sim. Só que ele não tem. Ele vai virar mãe, a voz diz, ele vai lá e mata. Porque no momento que ele fazer o ato com as meninas da idade dele, ele tem a imagem da mãe. E ele já fala, a mãe parece falar assim, mata. É porque não É que na verdade ele é. está internalizando. Depois que ele vem e começa a encarnar, sei lá, Baixa o... assume o Assume o papel. ego que não é dele. Não é dele. Mas tá ainda no começo, ainda tá nesse processo, né? Então às vezes ele ainda enxerga. Porque depois você ele pega, se mexe, igual, então, conforme eu vi, eu acabei sentindo dele, não pena, não, compaixão com um menino, por causa da mãe, né? Se é encarcerado. Porque ele é falo da mãe. Esse é o padrão de uma psicose. Agora, todo psicótico terá esse padrão rompido, sim. Mas ele pode não ter rompido. Ele vai ser aquela pessoa com ego fraco, não dá conta de tomar decisões. Até ter uma Se uma você situação que exigir muito, ele quebra. Essas pessoas que têm essa Ele não inverna, personalidade, ele não tem resiliência. é um perigo O neurótico à sociedade? podem ser, não significa que são. Em sentido que podem ser. Se a história deles é uma história de agressividade, eles aprenderam que o ego do outro é agressivo. Então podem ser. Por exemplo, todo o lado negro, lado obscuro, Sim. que é escondido nosso, nessa situação vai ser projetado, foi você que perguntou, não, outra pessoa perguntou em outra turma, se a gente poderia dizer que é uma projeção. É uma defesa, eu não respondi ainda. É uma projeção. Eu projeto o meu desejo fora de mim e aí eu consigo encarar essas vozes. É o que Freud vai dizer, que a diferença entre o neurótico e o psicótico é que o neurótico sabe que a voz que ele escuta é dele mesmo. O psicótico não, é uma outra pessoa. Então ele quer matar, então a voz mata. O diabo que falou matar, foi Deus que manda matar. Que é o caso Schreber. Schreber, ele deseja o médico, deseja o homem, mas ele não pode encarar esse desejo dele. Então o ego dele é fraco para encarar o desejo dele. Então ele localiza a falta dele numa outra pessoa no qual ele se projeta. Então Deus, que é mais forte,
fala assim, você é mulher a partir de agora. Pronto, sou mulher. Meus órgãos estão sendo dissolvidos, eu vou ter um útero e vou dar... Então, ele é a pura Maria. Ele achou que ele era Maria. É, praticamente, ele traz exatamente. Ele Então ele traz a feminidade, ele vira Maria. todo mundo Traz pensando, essa- gente, acho que só eu tô entendendo esse lugar. É, quando é pura Maria, ele se assume Maria. Perfeito. Ficou mais... Sim, sim. Mas, Leonísio, ficou clara essa expressão? O obsessivo É, ingressa você- na dialética do T com esse passivo fálico. Diga o que vocês estão entendendo isso. Passivo? Fálico? Ele ingressa na dialética do T. Então ele supera, ó, o obsessivo não é psicótico. Ele supera a fase especular e ingressa no simbólico. Ele deixa de ser o falo da mãe, que é psicose, seria continuar, e ele passa a ter o falo. É dele. Ele não é castrado. Mas isso é uma fantasia que ele cria. É, mas é a Passivo fantasia é que faz posse, isso. né? É que o passivo pensa Mas com esse passivo, com essa dívida, passivo não é de posse, não. Ah, não é de posse? Não. Passivo, ele sofre. Ele sofre, é passivo, Que é quem recebe a ação, né? que recebe ação. De fálico. O que é fálico? Se eu for fálico, se eu tenho passivo de fálico, então eu sou o falo. Eu sou possuído por ser falo de alguém. Então, o obsessivo é alguém que tem falo, mas se coloca como se fosse o falo de alguém. Se coloca como ser. É por isso que o obsessivo toca na loucura. E com trejeitos, com desejo de perversão. Ele toca na loucura porque ele é invadido. Ele lava a mão 10 vezes. Eu sei que só uma limpava a mão, mas eu tenho que lavar 10 vezes. Então ele toca na loucura porque ele é invadido, porque ele tem o passivo fálico, o desejo do outro. O outro o vê sujo, então tem que limpar. Aí, nesse caminho, ele sabe que não funciona assim, por isso que ele está na dialética do tempo. Então, ó, por esse motivo, a assunção da criança ao universo do desejo se vê dificultada, assim como o acesso à lei, o que justifica a relação particular e problemática com o pai e as pessoas que ocupavam qualquer posição de autoridade a ele referida. Novamente aqui o caso do homem dos ratos ilustra fielmente esse traço da neurose, a dificuldade em relacionar-se com a figura paterna desdobrada das autoridades. O obsessivo enfrenta autoridades. Por isso que ele é criterioso para que não haja autoridade sobre ele. Ele é muito bom para ter autoridade, mas ele não é bom para acatar a autoridade. Então são os bons líderes. São os bons líderes. Ou aqueles que fingem ser. Né? Isso é uma pergunta boa. Fingir, não de falar. Eles se organizam para ter uma aparência. Eles são os bons chefes. Mas... Porque a liderança, a gente já tem uma outra visão sobre liderança. São os bons chefes, os bons controladores. É que eu fico pensando assim, a boa liderança Mas a questão fala... da imagem, né? De ter uma imagem. Às vezes É. ele não é, igual eu tô falando, assim, a Aí ele questão da vai ostentar. bagunça, do descontrole interno. Por exemplo, mas ele vai na obra que ele sair trabalha, dele, ele vai deixar tudo organizado, para ninguém falar da obra dele. Eu senti ofendido. Mas quando o ela falou Carlos que ele Grace- finge. Não tô Eu me falando. senti ofendido. Ela falou. Quando fez assim, Não tô falando. Eu senti. Eu nem lembrei da obra. Eu tô Dá um abraço. Mas é verdade, Dá um abraço. existe essa crise na gente, porque é o seguinte, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando o engenheiro que eu estou trabalhando com ele, aconteceu uma situação lá, no sábado, né, a faculdade estava vazia, os meninos estavam trabalhando, começou a cantar, aí estavam de boa, brincando, cantando, trabalhando. Sei que não é o ambiente, né? Cantar, canta em casa, óbvio. Aí o engenheiro chegou e falou, ó, gente, você percebeu que aqui não é o ambiente ficar cantando, a mulher vai me chamar a atenção. E eu fiquei muito bravo, pela forma como ele falou, e eu me senti com a autoridade de responder a ele. Só por educação, por ele não vou falar nada com ele, no momento ele está nervoso, eu vou falar, o certo é fazer o seguinte, André,
se você está liderando a equipe, por favor, fale com os meninos. Você chutou o balde de uma outra forma depois? Não. Aliás, pelo menos que eu saiba, não. Em casa, né? Em casa. Chutou o cachorro. Com a mulher, alguma coisa, com o moço. Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não. Mas é porque é o seguinte, eu me senti muito mal pela forma como ele chegou, então eu fiquei muito nervoso com ele. Só que ele percebeu depois, ele mandou uma mensagem no WhatsApp pra mim, ô cara, assim, eu tô meio assim, tal. Falei, tudo bem, cara, mas não voltei àquela situação, sabe? Porque eu acho que tem coisas que eu acho melhor passar. Lembra que a gente estudou sobre evitação? Não sei se vocês acharam. Era uma coisa da procrastinação também, né? Mas evitação é quando ele se faz morto. Você assumiu outro papel. Aham. E aí você está tocando numa situação dessa, de evitação. Deixa eu ver se eu acho a técnica de evitação. Pra não lidar com a situação? Que é chato, né, um professor falar assim, Aqui, mas Ele tira sua autoridade, né? É pra escravos de um senhor dificuldade de uma morto. pessoa com autoritarismo. Não, mas você ficou bravo porque as os sabe? funcionários eram seus. Eu me acho uma boa líder nesse sentido. Eu não sou muito. Todo mundo fala Entendeu? assim, meu defeito é essa Quem coisa tinha que do- te chamar a atenção, Você quer dar Era as ele, pessoas, era gente? você. Não era ele. Mas. Ele chegasse e falasse. Então, É, por isso que Mas você aí você está trazendo uma explicação lógica. E essa Você tá explicação trabalhando, lógica né? não é Não dá explicação certo. emocional. Não é. Aqui o É Orlando isso pega a que- gente, de todo É, jeito. porque não é, ó, não é lógico. A dúvida é permanente, está confusão entre experiência Enquanto e você está experiência. pesquisando aí, Orlando, eu vou fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Aham. Eu sempre vou fazer uma pergunta. O caso do Bismarck que a gente falou, né? Depois do estilingue, como você, depois que já estilingou? Porque na verdade eu tô com Ele uma. pode se xingar a qualquer momento de novo. Então, eu tô com uma paciente que fez um trabalho e tal, blá, 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 e ela veio, né, encaminhada da psiquiatria por conta disso, né, porque ela tá quase com chance de perder emprego, mas assim, ela não lembra nada, ela só sabia porque tinha provas, né, porque ela mandou, por exemplo, mensagens para as pessoas e ela não sabia. Como que daí atende uma pessoa que Ela- já xingou? Então, uma vez que extinguiu, ela tem a tendência a qualquer momento fazer de novo isso. Então, o terapeuta passa a ser aquele que vai ajudá-la a achar os gatilhos. Então, por exemplo, você vai ser o buscador de gatilhos. Uma vez localizado o gatilho, você vai ajudar ele a não deixar disparar. Então, fazer, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai chegar e falar assim, vou matar. Estou com o dedo no gatilho. Vamos matar o dedo, você precisa. Então, o terapeuta vai ser aquele que vai ajudar a tirar a mão da arma e não identificar mais aquilo como gatilho. Porque sempre o gatilho virá. Não tem cura mais, porque a estrutura está afetada. Isso é bipolaridade. A bipolaridade está nesse caminho. E daí, porque assim, ao mesmo tempo tem uma questão da estrutura obsessiva, que é da culpa, assim, por que eu fiz isso, São por que os eu me obsessivos controlei, que porque... extinguem. Então, e... Não são extremos. E tem alguma técnica para achar esse gatilho? Não, é por meio da fala Primeira mesmo. fala, primeira fala. Tá. E é muito interessante, porque assim, eu contei para vocês a história do paciente que está andando, de repente um mendigo passa na frente dele, ele pega o mendigo e joga na rua. Joga na rua, e aí o carro quase pega ele e fala assim, aí cai a frente, meu Deus, podia ter matado esse mendigo. Entra em desespero, chega no consultório desesperado, e fala assim, Orlando, o que está acontecendo comigo? Eu estou andando na rua, pegando mendigo, jogando, então, eu sou um monstro, aí, culpa, Ok, tá. O que aconteceu? Eu disse, nada, estava indo no meu trabalho. Você estava no seu trabalho, então vamos lá, saiu da sua casa. Então foi refazendo os passos. Para localizar o gatilho, porque aquele ato dele foi uma resposta. E aí ele falou, não, eu estava andando assim, aí eu vi uma pessoa no bar, que é o mendigo que eu joguei. E, na verdade, eu conheço a filha dele. A filha dele é uma policial, eu conheço a filha dele. Ah, você conhece? E ele estava no bar, né? E não sei o que, fala, então você conhece a filha, ela é uma policial, e o pai é um mendigo. Por um acaso, porque ele também dessa área da segurança, né? Então, por um acaso, o seu pai também ia para o bar para beber e ficava na rua? Claro, fazia isso. Então, será que, qual é a relação desse homem com o seu pai? A raiva que você estava não é a raiva que você tem do seu pai. Eu fui ajudando. Ele foi entendendo que o gatilho, na verdade, não foi a pessoa lembrou do pai dele. É a raiva que ele tem do E pai. daí como que evita esse
esse gatilho? Aí ele vai ficando sensível, ele vai percebendo que os gatilhos disparam. É natural, é bem natural. E é bem lento e com muita recaída. Bipolar recai. Então muitas vezes tem que manter. Eu tenho esse paciente, ele se comunica com o WhatsApp. Então muitas vezes, 3 horas da manhã, ele fala assim: Orlando, essa semana ele fala assim: Orlando, uma mulher está me procurando aqui, me assediando e quer sair comigo. Eu falei: o que você fez? No WhatsApp. A pessoa mandei para minha esposa. Já mandei para minha esposa, bloqueei ela e o que você acha? Eu vou para a delegacia fazer uma ocorrência, vou usar a Maria da Penha? Daqui a pouco essa mulher vai dizer que eu tenho um filho meu. Eu disse: mas existe possibilidade de ter um filho seu? Não, faz muito tempo que você é com ela. E como é que a sua esposa reagiu? Deu risada. Falei: ótimo, é só isso. Sua esposa precisa achar tranquilo. Pronto, toca a vida. Acabou, é só isso. Ele precisa de alguém para falar, alguém que não venha com um discurso Do pai. discurso ou do pai ou do. Não, você tá. Isso é besteira. Ele precisa entender que alguém não vê a preocupação dele como uma besteira. Então, vê o campo é da psicose. Você trata tá como se fosse um delírio, né? psicose. Sim, mas o bipolar ele entra sempre nesse. Ele fumou algum beck? Não, é normal. É Pode o até indivíduo acontecer, perseguição, né? O gatilho pode até Ele ser, está na verdade. andando na rua, um cara fechou ele, quase bateu nele, e ele saiu do carro dele, pegou o cara pelo colarinho, arrancou de dentro do carro. E aí ela queria dar um murro, a esposa entrou: pelo amor de Deus, para. Aí ele olhou para a esposa: olha o padrão do psicólogo. Parou, porque a esposa mandou. Se a minha esposa estivesse lá, eu tinha matado. O cara já tinha fechado ele. Ele falou assim: por que eu explodo assim, Orlando? Assim, tem um gatilho, ele te frustrou. Mas ele lembra? Ele traz as falas. Porque Mas ele não lembra a Samia, ela não lembra. Não, ele não lembra do gatilho. Ele lembra da cena. Mas ele não lembra? Não lembra? O gatilho eu Ou descubro tenta ele. criar a defesa pra não lembrar? Não sei. Não sei Pra porque achar que é falou melhor ela não achar, lembra. falar Ela que não falou lembra. Ela sabe que ela surtou. Ela falou assim: eu sei que eu surtei, mas eu não sei o que eu falei. Porque ela saiu falando. Ah, não, mas daí ela estava em processo. Talvez não lembre por causa do processo todo que estava acontecendo. Da crise, ela não Não lembra. Essa Sai possibilidade falando, sai existe, não falando. sabe as besteiras que falou. Não se lembra de nada. A paciente chega para mim, isso é um caso de bipolaridade também. A paciente chega para mim e fala assim: Orlando, meu marido me estuprou. Tive crise, toda a crise, e a hora que eu cheguei em casa, antes da gente ir pro médico, ele me estuprou. Ele fez sexo comigo que eu não queria. Eu não tinha. Quantos anos? Comecei a falar: fulano. Aí eu falei: não foi assim. Mas como foi? Eu estava no banho. Ela abriu a porta do banheiro e falou: temos que fazer sexo, quero transar. Eu disse: como assim? O Orlando falou que tem que transar, deu vontade, tem que transar. Ainda me envolveu nesse assunto. Aí eu fiquei falando: mas bem agora. E aí, fizemos sexo mesmo. Mas eu nem queria, porque ela me forçou. Na verdade, ela que estuprou ele. Mas houve consentimento de ambas partes, não houve. Pois é. Houve consentimento e ele aceitou porque disse que eu tinha determinado que deu vontade Eu dela fazia para bem pra fazer. cabeça dela. E ela delirou, e a crença dela é de que ele forçou ela. Santo Orlando, né? E aí eu tinha encaminhado para o psiquiatra, né? Mandei. Aí um outro dia o marido falou assim: mas eu não estou dando mais conta. Ela quer todos os dias, o tempo todo. Ela estava na mania, né? Era episódio de mania. Todo dia eu não estou dando mais conta. Eu tô fugindo dela, ela vai para o canto, eu indo para outro canto, a coisa tá feia. E você é o culpado. Aí que eu fiquei assim, aí eu tive que explicar o que foi na sessão. Foi uma outra sessão, um outro momento, que a vida sexual estava infeliz, em que ela se achava usada pelo marido. E eu coloquei para ela, falei assim: mas você gosta? Gosto. Se você gosta, por que você está interpretando que ele que gosta, se você gosta? Então, procure ele quando você quiser, porque o obsessivo, olha, padrão, o obsessivo, ele deduz que o outro quer. Lembra que ele viu isso? Não. Ele quer fazer sexo, por exemplo. Então, a mulher quer fazer sexo, ela não chega para ele: quero fazer sexo. Ela deduz que ele tem que saber que ela quer. E ela
posso chamar isso desse delírio de fantasia igual do estéreo? Não. É uma fantasia. Ah, eu O delírio é uma também. fantasia, sim. Aham. Sim. Eu O cara- esqueci. é Quando porque você é fala um- da fantasia do neurótico total ou era mais da histeria mesmo? Pra gente Não, já é porque não, é neurótico total. Ah. A questão é que o histérico caminha no eu fantasioso o tempo todo. Uhum. Ele carrega essa fantasia, ele vive nessa fantasia. Enquanto que a fantasia é uma defesa só do ego. É, porque, por exemplo, pegando esse caso ainda, né? Ela falou que fizeram uma reunião pra falar mal dela. Eu ainda não tô conseguindo identificar, sabe, se isso é da fantasia. Talvez seja. Ela falou, olha, foi uma moça que fez uma reunião para reclamar do meu trabalho. Então, você, o que você vai fazer? Vai ouvir. Porque se você disser não, não aconteceu isso, automaticamente você já está no grupo. Você tem que lembrar, ela está delirando ainda. E os medicamentos, ela faz pouco tempo que teve a crise dela. Foi tudo esse ano. Mas esse ano, ela faz mais de mês. Foi mês. Então, o problema é que talvez não tenha, o medicamento não tenha cessado, ou ainda esteja em crise. Porque o bipolar caminha na mania 2, 3 meses, muitas vezes. Depois na depressão. A vida depois, toda, às vezes. não, diga assim, ele modula, né? Aí ele vai modulando, então para 2, 3 meses em episódio maníaco. De repente tem 1, 2, 3 meses depressivo. Então modula, então talvez ele esteja dentro dele. E aí ainda entra a questão das memórias que podem não serem reais, Que é aquelas mas memórias que ficam vocês falaram, né? encobridoras, né? Elas surgem e encobrem outra situação. Então muitas vezes o delírio, aquele processo delirante, se torna uma memória. Então, porque muitas vezes a pessoa concorda, por isso que assim, não é que você tenha que concordar com ela, você tem que ouvir. E assim, a interpretação, nas primeiras sessões, em caso de psicose, né? Nas primeiras sessões a gente não deve interpretar, a gente tem que ouvir. Porque se você interpreta, fala, não é bem assim, pronto, a turma contra mim. E daí, no caso, se for uma memória que pode virar uma memória, às vezes, por exemplo, vamos supor que tudo isso aconteceu quando ela era criança. A adulta, ela pode ter essa memória muito... E se você concordar que de fato aconteceu, a memória vira real. Então você ouve, não concorda, não interpreta, até que ela esteja confiando em você, aí você vai entrar no processo de interpretar com ela, ajudá-la. Porque no psicótico você é o intérprete dele. E não esqueça que o bipolar, no episódio maníaco, ele está com o padrão da psicose. Ele está delirando e alucinando. Então, tudo que você falar, ele faz. Sim. Ele está nesse caminho. Então, o obsessivo tem dificuldade em submeter a autoridade. Olha lá. A preocupação Pegou obsessiva. Olha na cara. Pegou na ferida. Preocupação É o que eu tenho. Ele disse que não é nada disso que eu falei. Mais do No que nosso caso, ninguém, depois se resolve. preocupa-se com sua imagem e com o que podem estar pensando dele, sendo que está preocupado, sendo que esta preocupação está relacionada ao fantasma no qual se constituiu. Então, mais ou menos, quem sou eu? Quem é o fantasma? Eu constituo um fantasma, um delírio, e eu construo uma realidade ali. Real ou não, é a minha realidade, é o meu papel. O que estão pensando no meu papel? Se eu sou o chefe e alguém me desautoriza, essa imagem é minha. Se eu sou correto, se eu sou certinho, e agora? Eu não sou mais certinho. Então, esse fantasma que eu construí, ele tem que ser mantido. Aí é um sofrimento. Porque a imagem sempre, né? Se no momento em que Lacan proferiu a conferência o mito individual, aí entra a história do mito individual que eu mandei para vocês no videozinho. Então, o fantasma que eu constituo é baseado no mito individual de um papel que eu preciso consertar. Alguém da minha estrutura familiar, do meu sistema, cometeu algum nível de erro, fez algo que precisa ser consertado. Então eu vivencio aquele momento e tenho esperança de fazer tudo igual para chegar em algo diferente. Então eu exerço, eu homem dos ratos. Ele tenta fazer tudo que o pai fez para consertar. O pai se apaixonou por uma mulher pobre, mas se casou com a rica por interesse. Ele se apaixona por uma mulher pobre, mas não consegue se casar com a rica. Quer dizer que vai se casar com a rica do mesmo jeito e não consegue se casar com a pobre. O pai ficou devendo e não conseguiu pagar. Ele arrumou uma dívida e não consegue pagar. Mas ele está tentando consertar o pai, mas não consegue consertar e repete o pai. Esse é o fantasma do homem dos ratos.
Ensina, né? É a questão dos atos que a gente viu. A questão é, estou vivo ou estou morto? Não é a questão do histérico, que é sou homem ou sou mulher. O histérico, o padrão é esse. Eu sou homem ou eu sou mulher? Porque eu sou uma mulher com pênis, com falo. Ou eu sou um homem com falo, mas o falo não é meu, é da mãe. E aí, sou quem? Então, percebe? Então, é uma crise muito grande. Não é uma crise de sexualidade. Identidade. Crise de identidade. Com certeza, uma crise de identidade muito grande. Ele não se definiu ainda. Não se definiu, por exemplo, ele pode ser um homem masculino, hétero, e usar uma roupa que você fala assim, não é possível, essa roupa, né, é muito delicada para ele. Ele usa. Né? Ou o oposto. Eu tenho tanto medo de me parecer feminino, tanto medo que eu me torno extremamente grotesco, bruto. Isso é histeria. Então eu preciso montar um perfil porque eu estou inseguro da minha própria identidade. O obsessivo não precisa disso. Ele não tem problema quanto à identidade dele, mas ele tem problema quanto eu estou vivo ou estou morto. Então ele tem desejo de morrer, ideação suicida. Ele não quer se matar, apesar de se matar. Mas ele não quer se matar, mas ele se vê morto. E se eu morresse? E se eu não estivesse aqui? Será que essa dor acabaria? Será que essa crise acabaria? Então, as ideações suicidas vêm para ele. Então, para o histérico, a questão é ser masculino ou feminino. Para o obsessivo é a busca de estar vivo ou morto. Né? Então, a morte estaria presente o tempo todo diante dele. Então, assim, o drama de sua imagem, né, de sua vida, alguns papéis como personagem, como se estivesse morto. Essa aqui, eu estava procurando essa aqui. A partir dessa evitação do desejo, o sujeito se posiciona numa dimensão de ator que lhe permite desempenhar, no drama da sua vida, alguns papéis como personagem. Então, assim, é como se o meu personagem fosse eu, mas eu não sou o meu personagem. Então, você vai ver o obsessivo, todo certinho, convicto, aí, de repente, esse obsessivo desaba. Desaba numa depressão, desaba tentando se matar, desaba espancando alguém. Mas, gente, esse cara era tão estável. Era um papel. Não era o papel do histérico que é o papel para agradar o outro. Isso era um papel para evitar quem de fato ele é. Não quem de fato ele é. Ele sabe quem ele é, ele cria uma máscara para andar com ela e todo mundo vê a máscara. Então, é isso que eu estava querendo falar. É uma Faz defesa. uma imagem, cria uma imagem Cria uma dele imagem. que às vezes não é dele, Exato. do outro, né? Exatamente. Cria uma imagem que não é dele. Então, os obsessivos, a maior parte dos líderes da liderança que nós temos hoje são os obsessivos, né? O perverso cabe aí também, não? O obsessivo sente vontade, sente inveja do perverso. Ele Ele não queria cabe aqui. fazer, mas ele sente culpa. Ele sente culpa. Ele queria ser perverso, mas ele tem culpa. Mas É bem se isso, existe né? perverso líder, existe também. Sim, isso que é. Perversão. Sábado a gente está discutindo perversão, né? Como se é punk. Porque nós temos perverso o tempo todo, nós vivemos com perverso. Porque a perversão são níveis, lembra? A perversão é uma estrutura. O perverso é um psicopata? Não. Ele pode ser um pai de família exemplar, pode ser um pastor, um padre, um delegado, sabe? Pensa no filme do Batman, Duas Caras. Lembra dos Duas Caras? Ele é Não, eu perverso. só lembro que. Ele é psicopata? Só depois da crise. Você nunca assistiu Duas Os Caras? caras não lembram. Duas Caras é um promotor que quer acabar com o crime, então é uma pessoa boa. Ele quer acabar com o crime, ele luta contra o crime, e aí ele é submetido à tortura, e depois dessa tortura ele se torna um monstro. Ele tem duas caras, porque uma cara queima todinha. Mas Ah, isso é ah, uma sei. Por isso que é duas caras, um lado bonitinho, do outro lado todo Eu estourado. assimilei duas casas, é duas funcionários. Duas faces. E aí ele está num padrão de perversão. Então, enquanto ele não foi estressado ao máximo, tá? Enquanto ele não foi estressado ao máximo, ele não está. Você já tem? Não, eu tô ainda estamos esperando isso. Ela está de fora? Então, enquanto ele não é estressado, essa estrutura perversa se mantém, de certa forma, estável.
Agora é uma criança, quando criança, quantos anos? 6 anos, gente. Assista o Anjo Malvado. Ah, eu já vi. O Anjo Malvado É forte, hein? É forte. Ai, muito forte. Assistiu? E a mãe tem que escolher. Nossa, acabar Como é que é? Anjo Mal? Ah, não, eu assisti. Hoje eu não vou não, do documentário. Não, filme. Não é meu O papai documentário é A Fúria do Anjo. Que é da menininha. O Anjo Malvado é o filme do Macaulay Culkin, ele é perverso. Eu não vi esse filme, não. Ele mata a irmã, ele tenta matar o primo, o Anjo mata a mãe. O Kevin também. Eu só lembro do Kevin. eu O assisti. Kevin eu não tive. Não, no final, ele não mata o irmão. Assisti No isso, final, não. ele tenta Vocês várias vezes, aí Eu no não final, assisti. ele Esse tenta é matar o o primo. É. Como? Aí Mas a não, mãe mas solta não. ele e fica Não, com o primo, não. num abismo. Ele mata a irmã. Não. É, não Ah, é assim. ele mata. Eu não me lembro. Recente. Ele tem mais Mas a dez mãe anos. percebe, não, né? não. A mãe por conta dele, no final ela vê 10 todas as anos. maldades que ela consegue, porque o amor dela é tão grande que ela não consegue ver o filho perverso. Ela vê o filho. O grande questão é que o perverso, o início da estrutura dele é exatamente a do psicótico. Só que o perverso invalida o pai e não admite ser falo da mãe. Ele constrói um falo para a mãe, idealiza a mãe, e aí é de forma fetiche. Ele cria um falo para a mãe, e a partir dali ele é o pai. E isso tudo porque a mãe não. Não nomeia o pai. Nossa, mas Jorge, você tá perdendo de não ter assistido Precisamos Precisa assistir, precisamos falar. Eu tive um Mas, tempo na que eu verdade- assisti 3 vezes. E parava. É eu- porque é angustiante. A angústia maior também ver o sofrimento da mãe. Gente, aquela mãe. Precisamos falar sobre Kevin. Não, agora Eu a gente vai ter achei que muito assistir mais tudo. pesado Eu não entendi o por que ela conta falou. do sofrimento da mãe, né? De não saber o que fazer. É porque o menino é psicopata, ele é Sim, perverso. ele é perverso total. Que é- Quando colocava ácido pra irmã comer, umas coisas assim, sabe? Maltratava a mãe. Eu tive um paciente Uma... que ele relata que ele foi vítima de um perverso. O vizinho dele, que ele amava, Ai, gente. o vizinho dele falava assim, pegava um grampo, chegava para ele assim, enfia de buraco. O menino tinha 9 anos e o meu pacientezinho tinha 6 anos. Aí o meu paciente pegava o vizinho e levava o choque. Ele dava. Aí ele pegava, tinha um buraco, duvido que você pula ali. O menino ia pro lado, quebrava o pé. O tempo todo ele se sentia, depois ele começa a fazer, até que chega um dia que ele percebe que aquele menino não é o ídolo. Aí ele se afasta. Ele era o ídolo dele, que era mais velho e tal. O menino, aí um dia ele encontra esse rapaz, que virou bandido. Ele encontra ele. No do Kevin tem uma coisa da rejeição da mãe. No começo do filme tem uma coisa de rejeição, depois tem uma super projeção. Mas tem uma cena que ficou assim marcada pra mim quando ele tá fazendo cocô, tipo, com uns 3 anos. Faz cocô, ela limpa ele dela, ele olha pra ela assim, cata o cocô e joga assim no chão, pra ela limpar. Nossa, é umas coisas que fica assim, uma coisa no olhar também, assim, é um ator muito bom. Mas com 3 anos. É 3, 4 anos, eu acho que é 4 anos, será que eu tô errada? Talvez seja até 6. 3, 4, quase, talvez 6. A criança faz Tipo isso. assim, eu só lembro da cena dele, tipo, dela limpando ele, e ele realmente fazendo coisa assim, na maldade mesmo, assim, sem culpa nenhuma, na Só maldade. quando você assiste o Hannibal, até que se rompe a estrutura dele, você não vê, porque o conceito de maldade é um conceito moral. Então, assim, se a pessoa vive numa família que tudo funciona direitinho, igual o relógio, quando é bem obsessivo, bem organizadinho, então aquele perverso vai andar conforme a cartilha, porque ele sabe que tem punição. Agora, se ele vive numa família onde ele consegue dominar, ele vai dominar. Então, agora, se existe uma ruptura da sanidade dele, uma exigência da estrutura, ele não tem bagagem para se doar. Aí ele reage. Não, desde Agora, pequeno, né? uma criança, então, por exemplo, uma criança, o caso da Fúria de um Anjo, é uma criança que foi molestada. Então ela foi violentada pelo pai. Então o que ela faz? Ela tem 6 aninhos, ela pega o irmãozinho de 2 anos. O que o pai fazia com ela faz com o irmãozinho de meses, de anos. Então ela pega e enfia o dedo no ânus do menininho, machuca, morde, ela molesta ele. Tudo
tudo que o pai Foi fazia de com uma ela, do documentário que eu isso, assisti. documentário, tudo que o pai fazia com ela faz por mão. E aí pergunta, mas você sente, o que você sente? Não, por que você fez? Porque eu quis. Eu tinha que Vai chorar. pegar faca. Ela vai machucar, ela mata sem sentir culpa. Mata animal. E aí ele diz assim, é o primeiro caso de reversão de psicopatia. Pois é, não há reversão de psicopatia. Não há reversão. Se a estrutura é perversa, ela é perversa. A questão é, será que ela era perversa? Será que não era um neurótico, um sofrimento tão intenso que não dá conta de expressar a emoção? São indagações. Então, o que a gente vê? A gente vê um grupo de psicólogos com uma visão não tão ortodoxa da psicanálise, fazendo uma avaliação de um quadro de psicopatia. O psicopata é um nome estruturado fora da psicanálise. Né? O perverso é estrutural. Só para eu fechar, que já deu nosso horário, e a gente não avançou muita coisa, mas E pra você ver, a gente começou onde eu falei. Onde tinha parado quando eu não tinha vindo. Essa André, obrigado. Olha só Café. para eu fechar aqui para o Delícia. André sentir assim, né? Não, eu O não obsessivo anseia e aguarda a morte do mestre, Aí. sem perceber que na realidade ela já ocorreu. O pai que age e fissura a relação da mãe-criança é simbólico e como tal é morto. Então o obsessivo, ele aguarda, ele não dá conta de fazer as coisas que quer, porque ele tem medo do pai, só que ele já matou o pai. Ele já matou? Já matou, por contrário, ele não poderia, ele seguir Não, o psicótico. negócio do que você Ele falou consegue. do nome dos ratos, que é o mais vivo. É, Vivo ou morto. e ele vive sob a sombra de um defunto. Alguém não vai fazer nada para ele, mas ele vive sob essa sombra. A Como imaginação se a dele já- qualquer momento ele não pode errar. Se ele errar, ele será punido por alguém. A pergunta é, por quem? Vamos imaginar aqui, vamos brincar aqui. Por exemplo, qual seria o problema de alguém invalidar um obsessivo? A quem ele deve satisfação? Vamos imaginar que eu cometo um erro aqui, eu derrubo esse café aqui em cima, no computador, estrago o computador. Eu falo, não, estraguei o computador. Eu posso até falar, meu Deus, não estou sem dinheiro para consertar, vai ficar caro. Ok, está tudo dentro da racionalidade. Eu fico com medo, eu fico com a sensação que eu vou apanhar, que alguém vai me dar uma bronca. Quem vai me dar? Alguém comprou o computador e vai comprar? É diferente, eu estou com o computador da Flávia, eu derrubo. Nossa, Flávia, não, é o computador dela. Não, o computador é meu. É a sensação de culpado, fiz besteira. E a pergunta que você faz assim, quem vai te cobrar? Entendeu? O pai está morto, mas ele age como se estivesse vivo. Quem vai cobrar de mim? Não vai cobrar nada. Mas eu ajo com sensação de culpa, de dívida o tempo todo. Por isso o obsessivo está em dívida. Certo? Gente, vocês acham que nós precisamos caminhar essa semana que vem nisso? Eu acho que já esgotamos bastante, né? Porque a gente vai voltar em tema. Ah, que pena. Porque a gente vai caminhar. Porque o nosso assunto agora é luto e melancolia. A gente vai tratar ainda desses temas. A gente vai entrar no conceito de depressão, o conceito de tristeza, a diferenciação da tristeza do histérico com a depressão do obsessivo. Então nós vamos caminhar ainda dentro disso, mas no outro texto de Freud. Acho que esse texto, qualquer coisa vocês têm ele aí, então eu só vou terminar com a última frase do texto. Não, porque eu tava lendo, eu anoto as datas, né? Sabe quando a gente começou? Dia 14 do 6. Esse texto do 6. Do 6, então 14 do 7. 3 meses, né? 2 meses. Dois meses. Foi extenso, Mas assim. foi igual pro Esther. Foi. Então assim, Não, eu vou por favor. então Lacan, fechando, tá? Porque a gente já fechou essa tela, tá? Eu não queria Aí eu acho que deveria continuar. Eu não compreendi bem essa questão do obsessivo, não. Mas a gente vai estar tratando ainda disso no Tomou a cara hoje, o negócio tem que ser mais Causado. centrado no obsessivo. Não, mas quando nós vamos trabalhar o luto e melancolia, tem que cortar. Corta tudo, corta. Ó, Lacan caracteriza a neurose obsessiva através do desejo impossível e da falicização dos objetos da realidade psíquica. Falicização. Os objetos, quer dizer, aquilo que não sou eu, a minha realidade psíquica é aquilo que eu preciso. E a pergunta é, você precisa do quê? Por que você precisa da outra pessoa? Por que a outra pessoa precisa te aprovar?
Então, esse é o sofrimento. Ó. O que predomina, então, é a lógica do ter e não do ser. O gozo dessa neurose está localizado no registro anal, estando ligado à demanda que vem do outro. Na histeria, a demanda é ao outro. Então, enquanto o histérico vai ao encontro do outro, você precisa fazer o outro, conquistar o outro, viver no outro, seduzir o outro. A palavra-chave para a histeria, sedução. O obsessivo, a demanda é do outro, então vem do outro. A demanda é um caminho diferente. O outro se impõe para mim. Acaba sendo fantasioso, então, vamos dizer assim? Os dois carregam fantasia, só que a fantasia é diferente. Enquanto que o histérico, a fantasia é sedução, o obsessivo a vontade não é minha, é do outro. Eu sou falo, é fantasia, eu não sou falo do outro. Mas eu ajo, eu falicizo. Eu transformo o desejo do outro em meu desejo e me descontento com isso. Fica triste ainda. É, Não é o que eu queria. o obsessivo procura preencher a falta do outro com objetos erotizados do seu desejo. Então, por exemplo, o obsessivo é o masturbador, não da sexualidade como um todo. Tá? Ele utiliza objetos para conseguir as coisas. Por exemplo, o que é o masturbador? Ele não precisa do outro, mas ele substitui o outro. Então, eu me sinto sujo. O que eu faço? Fico me lavando. Eu me sinto inseguro. O que eu faço? Fico me trancando. Então, eu não me vinculo de fato ao outro. Eu arrumo um objeto que substitui o outro. Há um deslocamento. Esse é o processo. E até o processo da masturbação em si real, ela de fato acontece. Bebida, o vício na bebida, seria uma masturbação, vamos dizer, nesse pensamento? Não. A O vício pessoa- na bebida, a gente tem muito o caráter do histérico, o vício na bebida. O obsessivo pode ser o vício do trabalho. Ah, tá. Pode ser o vício em hábitos, em manter postura. É um fingimento para evitar que ele tenha contato com ele mesmo. Eu também sei uma excessiva, esqueci a palavra. Preocupação com Preocupação, isso, do que o outro vai pensar de o mim, que né? o outro vai pensar. Aquela pessoa, eu tenho uma de sofrer. Se eu acho que a outra pessoa me entendeu mal, eu sofro. Às vezes a pessoa fala, Isso é Rebeca, tá obsessivo. tranquila, calma, nem foi tão assim. Eu tô assim, meu Deus, preciso pedir desculpa. E ninguém nem vai lembrar da história. E eu tô lá. Entendeu, Chile? Entendi. Ó, o escravo, ele se coloca como falo do outro Desculpa. para tamponar a sua falta. Então, ao invés de ele enfrentar o que falta nele, Você ele atribui a resolver o problema sendo satisfatório para o outro. Perdoado. É diferente do histérico, o histérico seduz o outro. Não, ele não seduz. Só quis Ele interpretar. precisa que o outro esteja bem. Então, nessa situação, o que eu vou pensar de mim? O histérico está pouco ligando com a pensão dele. Né? O histérico Digo foda-se, seduz. gente, o obsessivo não sabe ligar o foda-se. Eu não consigo ligar o foda-se. Não, ele não consegue. Mas essa preocupação, ela é relevante, ela é importante, assim, não que seja um extremo, mas de uma forma equilibrada. De equilíbrio. Lembra, a estrutura, ela me garante o meu jeito de ser. O que a gente cuida no consultório? De quando essa estrutura está adoecida. Então, nós estamos falando de pessoas que estão adoecendo, elas travam a vida. Elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem realizar a vida delas. Então, aí é nesse sentido. Agora, e se a pessoa está vivendo muito bem com o padrão dela? Não, ela não vai procurar nem terapia. A vida está boa, ela vai ter método, vai ter jeito de ser. Vai de vez em quando ter uma sensação de tristeza, tá? Mas está tranquilo. Né? Ah, sim. Agora, quando ela trava, é que o caso é clínico. Então, bloqueio. Então, obsessivo, em via de regra, a maioria dos obsessivos hoje são aquelas pessoas que se deprimem muito fácil, né? Ou seja, caem numa angústia profunda muito fácil, porque eles vivem em função do outro, né? A gente só tem que tomar cuidado para não ser o borda também, vive uma angústia muito fácil. Assim, todos sofrem. Assim, é sempre entender que essa angústia perfeccionista. Eu preciso ser perfeito. O border já Aí que tá a perfeição. É. psicótico. Não, é neurótico. Ele Neurótico? tá na borda.
Então, junto Cai, com o bipolar. cai. Eu fiquei com uma É o dúvida. ovo, é Junto com o o bipolar. Humpty Dumpty, lembra o Humpty Dumpty? Ele é o Humpty Dumpty. É o ovo que está na muralha. Nem esquenta a cabeça se vai cair ou não. Ah, A gente ó, vai cair. tinha que ser se assim. quebra. É o da mesenha. border. Não, o bipolar não. Não? Não. Bipolar, ele está mais no campo da psicose do que o border. O border, se você quiser achar um campo mais claro para ele, não é, tá? Se quiser achar um campo, perversão. Ele pode caminhar perto da perversão. Ele é uma borda para o lado da perversão. É, que eu lembro que entre o obsessivo e o psicótico vinha. Essa borda é do bipolar. E entre o neurótico, não, entre o neurótico e o psicótico, a borda é bipolar. Entre o neurótico e o perverso, a borda é do border. Eu fiquei com uma dúvida, porque você tinha falado que o histérico tem o do eu insatisfeito, né? Só que nisso de viver o que é do outro, eu vejo um ser insatisfeito também, não é? Não é nesse caminho. Não realizar. Esse eu insatisfeito é de que ele fará de tudo para que o outro não goste do que ele está fazendo. Nada completo para ele. Uma coisa é ele buscar a perfeição. Não, o obsessivo busca a perfeição. Aham, Ele não é insatisfeito. Ele é perfeccionista. entendi. E ele toma decisões, ele procrastina porque ele não quer tomar as decisões que ele já tomou. Então ele segura ele mesmo. O histérico não. O histérico caminha num descontentamento que ele precisa estar, porque ele não pode aceitar que ele queira aquilo, porque aquilo anula ele. Então ele cria situações para que o outro invalide ele. Ele está sempre descontente, ele faz de tudo e se vê injustiçado. Ele está sempre triste, insatisfeito e cria um extremicismo, um padrão. Porque esse padrão de pessoas, por exemplo, que vivem em função do desejo dos outros. Eu fiz, por exemplo, eu dei o exemplo, eu fiz direito porque ele estava falando que quis. Fiz o seu trabalho, não. Mas eu sei insatisfeito, eu não posso chamar de insatisfeito. Não nesse padrão, não. O histérico, ele é satisfeito. Ele carrega um eu insatisfeito. Ele cria uma imagem. O histérico está bem e ele cria uma fantasia. Mas vocês falam, gente, está bem. Ele cria uma imagem que ele não está satisfeito. É complicado. Não, é interno. A coisa está acontecendo dentro dele. Todo mundo vê ele bem resolvido. E ele não demonstra que não está resolvido. Mas lá por dentro, que eu tenho, meu Deus, não vai difícil, você começa a se cobrar. Difícil. Sábado vai ser sobre o que mesmo? Não, sábado esse não tem, é no outro. Perfeição. Só dá uma pausinha no. Gente, beijo.